Salve, cultureses! Hoje eu invadi aqui o podcast do Cultura para falar um pouquinho sobre RPG. E para começar o nosso primeiro podcast que envolve RPG, a gente tem um convidado muito interessante. E vou pedir pro Rômulo apresentar pra ele pra gente. Com certeza. E aí, galera, salve, salve, cultureiros. Estamos aqui com o Bruce Barbosa. Manda um salve aí antes da gente te apresentar. Fala pessoal, adorei a introdução que você falou invadindo o podcast, né? Eu gosto dessas sacadas assim de podcast. Muito feliz, eu não sabia que eu era o primeiro do de RPG e é uma honra estar aqui estreando a parte de RPG do podcast, né? E muito feliz para saber o que a gente vai conversar hoje e falar várias coisinhas, até vazar umas coisas aqui de alguns projetos, né, que a gente pode Uhum. fazer. Então, É bom que aqui só tem nós três e não vai vazar informação, então pode falar à não, vontade. aqui posso. Sigilo total, amigo. Olha, então eu vou fazer a introdução aqui à la Roda Viva, pra gente começar, né? Então, é aquele momento que a câmera fica em você, mas você não tá fazendo nada, então é meio constrangedor, mas a gente. Assim, vamos usar a criatividade. Bruce Barbosa tem 26 anos e desde 2021 oficialmente está focado em trabalhar por meio de RPG de mesa. Conseguiu com sucesso alcançar muitas pessoas numa longa campanha streamada e vídeos no TikTok. Hoje atua em múltiplas áreas da produção, fundando um evento de premiações para criadores de conteúdo de RPG chamado D20 Awards. Fez um RPG de vampiros no Rio de Janeiro, ficando reconhecido por interpretar uma palhaça drag em live e organizou financiamento coletivo de Brutal RPG, se tornando coautor do sistema. Atualmente, seu foco é em dois grandes projetos: o Invasores, seu RPG autoral de Monster Theme, que está lançando a público durante seus estágios de desenvolvimento, e a RPGpedia, uma plataforma completa para jogar, explorar e colecionar RPG de mesa de forma digital. Um projeto encabeçado em conjunto com o criador do Cris, Ordem Paranormal, o maior site de se jogar RPG da América Latina da atualidade. E aí, E é tá isso. tudo aí? Bastante coisa, quase tudo. Eu até resumi, porque desde que a Diana me conhece, sabe que eu Uhum. faço um milhão de coisas, né? Mas então esse é o foco agora, né? O foco agora é RPGpedia, Invasores, a finalização brutal também, foi comentado aí É. que já já espero que teremos o resultado final disso. Mas agora o meu foco mesmo que eu tô metendo a mão na massa, porque Brutal eu já fiz minha partezinha ali, agora só falta organizar e administrar algumas coisinhas assim. Uhum. Agora é mais de RPGpedia, que estamos na porta para lançar o acesso antecipado, né? A nossa beta. Uhum. E Invasores, que todo mês lança, hoje mesmo que ele tá gravando. Pode falar onde é que ele tá gravando? Claro. Dia 30. Aham. E dia 30 é o último dia do mês. E eu lanço entre o dia 20 e o último dia do mês. E eu normalmente sempre lanço no último dia do mês. Porque sabe como é? Cheio de coisa pra fazer. Então Aham. acaba sempre deixando sempre sobrando pro último dia. Tava indo de Uber pra cá e acabei escrevendo no Uber aqui o final do livro. Mas o Kevin, né, que é o outro autor, né, que escreve comigo e é o artista diagramando tudo isso, deve estar agora diagramando lá, pra gente entregar ainda hoje lá no nosso Catarse, né? Uhum. E muita coisa legal pra falar e é isso. Antes de você chegar, eu tava falando no quanto o Knight é o melhor invasor de todo mundo. Então, De todo mundo eu não sei, mas todo mundo eu não sei. Muitos. estamos aqui nesse podcast, eu que mando aqui. Aqui, o Knight é o melhor invasor do mundo. E aí, com base nisso, você veio anunciar aqui nesse programa que ele vai ser descontinuado, não é Vai ser isso? descontinuado o Night, que curiosamente, a mesma coisa aconteceu com o Batrícula, que foi, perguntaram pra mim qual é o invasor que eu menos gostava. Eu falei o Batrícula, porque o Batrícula tinha um design péssimo de mecânicas, assim, odiar. Só explicando, o Batrícula, quem não sabe, ele é um invasor. Já já a gente explica o que é invasor, acho que é uma boa. Mas ele é um invasor, ele é um monstrinho lá do meu RPG Monster Tamer, tipo Pokémon, Digimon e tudo mais. E ele é uma representação do medo de sangue. E ele é tipo um morcego, que é um coração com veias, assim, formando o formato de um morcego e tudo mais. E essa vibezinha, medo de sangue, medo de criaturas que sugam sangue, medo de vampiros, essas coisas, tipo, ele representa um pouquinho isso tudo. E na época ele tinha uma habilidade chamada Grito Sônico, que não tem nada a ver com medo de sangue, tem a ver com vampiro, que tem a ver com morcego, que o É. morcego tem algo a ver com som, e aí eu pensei em pensar pulsação, o coração pulsando e fazendo. Só que, tipo, eu odiava essa habilidade. Uhum. E uma vez perguntaram no meu stories, assim, qual era o invasor que eu menos gostava? Eu falei, matrícula, porque eu quero revisar ele, eu quero fazer outra coisa. E se tornou uma piada muito longa. Quem fez essa pergunta era o cara que era o maior fã do matrícula de todos. E virou uma piada constante que é que eu odiava o Batrícula, que o Batrícula ia ser removido do jogo. Tanto que Meu no 1º de Deus. abril a gente lançou a edição Batrícula finalmente removido. Nossa. Onde a gente removeu o Batrícula e botou umas coisinhas de ARG, assim, os códigos no lugar onde ele tava e tudo mais. E você comentou agora do Knight, que é engraçado porque o Knight é o que a gente menos. A gente não. A gente realmente. O Night Ele, não te arrasta aí já. o Knight, ele na época. Assim, na época a gente fazia muitos rascunhos na velocidade, a gente acabava não refazendo eles em pose. A gente faz muito mais isso.
E o Knight, se você for olhar no livro, ele tá parado, assim, ele tá num T-pose, basicamente. Ele é tipo modelo, model sheet. E ele era tipo um teste de pintura nova, ele era tipo muito processo. E se você comparar as pinturas que o Kevin faz hoje em dia, o Knight é tipo, muito antigo, assim. Muito, muito outra vibe. Tem pose porque ele é uma armadura, ele tem que ficar paradinho, bonitinho. É o conceito, Bruce. Eu vou ter Entendo. Eu entendo. Tá, me conta do Knight, vai. Por favor. deixa o Diana explaining pra você. Exato, realmente playing. Você tá afinando com o seu celular, né? Então, eu tô combinando com a cor do RPG. É o roxinho. Então, é sempre tudo roxinho. Ah, quando é RPG do... É. Ah, De ok. cultura milanesa são várias coisinhas. O genérico é o vermelho. Pô, genérico, genérico. Genérico não. Tema. É o vermelho, aí tem o amarelo pra pipoca, que é de filme. Pô, eu sou genericão. Botava Romo genericão. Enfim, E aí o café com RPG é o roxinho. é o Que é o de roxinho. RPG. Mas agora falando de você, Bruce, inicialmente. Eu. Como você começou a jogar RPG? Como você entrou em contato pela primeira vez? Antes de produção de conteúdo, antes de tudo. É feio coçar o olho no meio do podcast, é porque entrou um cílio, eu tô de lente. Não, eu comecei a jogar RPG cedo. Eu não sei direito onde eu comecei a jogar RPG. É aquela memória que se fica meio bagunçada, mas eu lembro que eu vi em algum desenho animado. Eu vi em vários desenhos animados É. a existência de RPG. Uhum. Mas teve um específico que fez eu ir atrás e perguntar: que é isso? Porque eu nunca tive vivência de ninguém próximo a mim que jogava RPG. Nunca tive um irmão mais velho pra me ensinar, nunca tive um amigo próximo. Eu não fazia ideia, cara. Eu conhecia RPG de videogame, né? Uhum. E aí eu via no NED, que tinha o professor de informática, né? Que ele era DM. E eu lembro, tem no Billy Mandy, onde tem o culto da cobra, né? Do Shinichiga. E eles são jogadores de RPG. E é uma parada bem Call of Cthulhu, eles. Mas eu tenho quase certeza que o episódio que me levou a pesquisar foi o episódio de Dexter, onde o Dexter mestra RPG pros amigos dele, e depois a Didi toma controle e ela mestra, e tipo, onde a parte de mestragem RPG é muito mais focal, assim, no Aham. episódio. E eu não fazia ideia do que era isso. E eu queria saber o que era. Então eu pesquisei. E é aquele fato, né? Um dos maiores lugares de pesquisa do mundo é o Google. E o segundo é o YouTube. E eu acabei encontrando um vídeo meio que pirateado do Nerdcast. Do Pérolas do RPG e o que é o RPG. Porque tinha alguém que repostava os Nerdcasts no YouTube. E então, assim, como todo bom RPGista, começa com pirataria, a minha carreira com RPG. É, e aí eu escuto os Nerdcasts de RPG, tanto pérolas do RPG, quanto eles falando sobre a história do RPG e tudo mais. E tinha acabado de lançar o segundo episódio, o segundo, não, o segundo ou terceiro, acho que era o segundo episódio do RPG deles que eles jogavam. Que era um RPG medieval ainda. Aham. Era tipo o original mesmo, era do. Eu não posso falar o nome aqui, é Family Friendly, eu não. Mas é o que tem a ver com um centauro. Quem sabe qual é o episódio sabe qual é. E, e aí foi através da galera do Jovem Nerd, né, que eu aprendi meio que era RPG e foi atrás. Aí eu sou playboy, né, do Zona Sul do Rio de Janeiro, nunca escondi isso de ninguém. E na época eu morava perto de uma galeria que tinha a Point HQ, uma clássica loja de quadrinhos, assim, Aham. da Zona Sul. E na Pod HQ tinha lá grandão a parte, tipo era só uma prateleira de RPGs. E no topo dela tinha grande lá, Dungeons and Dragons, uma caixa vermelha, a mitológica caixa vermelha. E eu, tipo, caraca, a caixa vermelha tá aqui, eu vou comprar a caixa vermelha. Eu não sabia que era, tipo, uma reedição da quarta edição e tudo mais. Mas eu fui lá, juntei, acho que era R$ 80 na época. Isso foi 2011, 2012. Eu adorei que low-key você tá entregando sua idade. Começou com Dexter, começou com. E agora Tenho com a 26 anos, não é muita coisa, Diego. Não tiro de velho. Pô, eu também tenho essa Só porque a idade. gente anda com 18 anos, não pode se pagar de velho. É engraçado, né? Que no RPG tem os dois extremos e a gente tá no meio. Tem, tipo, Sim. a galera. Xerox, né? Tem a geração Xerox e a geração podcast de RPG. A gente tá no meio. Exato. E é engraçado que eu normalmente divido entre geração Xerox, geração meu primo mais velho, meu conhecido mais velho, e a geração mídias. E você fez justamente o contrário. Você começou pelo podcast conhecendo por mídias. Sim, eu comecei com criação de conteúdo, que é bem curioso. Você vê muita gente hoje em dia começando conheceu através do Selbit, né? Aham. O pessoal conheceu através do Pedrock. Eu digo que tem eras da criação de Aham. conteúdo, que é tipo Jovem Nerd, Pedrock, Selbit.
E hoje em dia eu diria que tem, tipo, GG Tonho e É. Roma e pessoas assim pra Inclusive, um beijo cabeça... pra eles. Para trazer novas pessoas pro meio do Uhum. RPG mesmo, assim, né? Através de criação de conteúdo. Então foi através disso, eu comprei a Caixa Vermelha com meus amigos, a gente jogou, a gente obviamente não leu absolutamente nada, a gente pegou os tokens e o que tinha, a gente abriu na internet para fazer um personagem, porque a gente... A Caixa Vermelha é uma starter set, né? Então não tem tudo o sistema. E a gente queria jogar, então a gente vai na internet e a gente viu a Dandy Week, né? A clássica Dandy Week, Aham. que não é da quarta edição, é da terceira. Então tinha um jogador com a ficha da terceira edição e eu com a ficha da quarta jogando de Rogue. E ele jogando Maravilhoso. tipo Shadow Warrior, que era um homebrew que ele encontrou na Dungeon Week. Que a Dungeon Week a gente nem sabia que era de homebrew, a gente sabia que existia. É. E a gente jogou a sessão e foi divertidíssimo. Foi meu amigo Bruno, o Bruno Pires, que mestrou. E o Bruno até hoje aparece lá no meu canal, né? Ele é o ruivaço que joga Rio Mortes e que faz Uhum. várias coisas lá no canal. Tá desde o começo do Too Many Goblins comigo. E depois disso eu mestrei, eu fiquei um tempinho sem jogar, tipo 2 anos, e aí eu mestrei a primeira sessão. Eu comecei não mestrando, curiosamente, Aham. e depois mestrei, e aí eu virei... O mestre pra do se- Eu slot. virei virei pra sempre até um dia virar o mestre dos Zod, como você mesmo falou, né? Famoso. Essa é a minha história muito com RPG, joguei muito em off, joguei muito com os amigos, joguei muito do RPG de Star Wars também. Era muito D&D Star Wars. Por mais que o meu primeiro RPG que eu mestrei era tipo meu próprio, era um cyberpunk e tudo mais, que um dia talvez você veja alguma coisa lançando assim sobre isso. E eu tô na minha fase agora de escrever sistemas e coisinhas assim. Então eu tô querendo fazer esse RPG pós-humanista, que é o meu primeiro RPG de todos, com ciborgue, pessoal meta-animal e coisas assim. Talvez vamos ver alguma coisinha logo aí, mas por enquanto Invasores é o foco de escrita. Interessante. E depois caí para a criação de conteúdo. E originalmente foi em 2019 que eu lancei meu primeiro vídeo. E meu primeiro vídeo foi completamente sem pretensão, que era... Queria aprender a editar melhor. Lancei um vídeo, eu não mostrava minha cara, eu era tipo um PNG-tuberzinho. Antes disso existia, antes de ter nome, de 2009, ninguém chamava de PNG-tuber, era só tipo É. os YouTube É uma com animaçãozinha. rosto. Era o Draw My Life, só que draw permanente. E aí E aí era um vídeo ensinando o que que era um RPG. Porque eu queria só um vídeo rápido pra explicar às pessoas o que era, tipo, visualmente e tudo mais. Era um vídeo editadinho, bonitinho que eu montei. E eu tava terminando de editar o segundo vídeo e meu PC crasha, eu perco todo ele. Uhum. Faltava tipo 1 minuto de edição, eu perdi todo ele. E aí eu meio que abandono a criação de conteúdo por um tempo. Lanço depois no vídeo, tipo, o que que é necessário pra jogar um RPG. Eu nem lembro quando eu lancei esse vídeo. Mas eu volto de verdade na pandemia, né? Na pandemia. E na pandemia foi o primeiro ano da pandemia. Eu tava casado na época, morando casado, assim. Eu precisava de dinheiros. Eu precisava de muitos dinheiros para sustentar e comer e viver. E não era formado. E tava muito difícil conseguir um emprego antes mesmo da pandemia. E quando a pandemia veio, foi assim, quase impossível. E e aí, eu passei um ano, assim, estudando, vendo o que eu conseguia e tudo mais. E eu via que, tipo, cara, eu jogava muito uma mesa em off, e era uma mesa que, tipo, pô, deu até 60 sessões, assim. E, tipo, hoje em dia é raro você conseguir Uou. fazer 60 sessões. Uhum. E tá rodando, a gente vai voltar a jogar agora. É... E eu lembro, tipo, cara, eu achava que eu era um mestre bom. Eu achava, tipo, eu acho que eu ia eu tinha estudo, eu tinha noção, tipo, do meio de criação de conteúdo, Aham. e era 2021. 2021 tinha o Pedrock, tinha uma galera, como você falou, da geração X, Aham. mais velha fazendo, mas ainda era meio mato. O Cellbit tinha acabado Tinha acabado de tinha lançar. acabado de lançar no Paranormal e mostrado que te dá pra fazer sucesso com aquilo. E eu falei, eu acho que eu consigo fazer certo. Então eu montei um plano. O meu ex-marido na época fazia lives e coisas assim. E ele começou a interagir com outros streamers. E eu pensei, e se eu juntar essa teia de streamers aqui, entrar em contato com eles e tudo mais, e juntar streamers da época da bolha de Twitch da pandemia, que era uma bolha que Meu não Deus. existe mais. Só quem viveu, viveu. Que você dava raid pras pessoas, você consegue crescer só usando a Twitch. Você não postava Aham. em nenhum lugar, não postava em TikTok, você consegue Aham. crescer só na Twitch. Quem viveu, isso viveu. Conseguia sustentar de bobeira, assim, na Twitch, só fazendo live todo dia, porque o Aham. pessoal queria assistir. Tava todo mundo trancado E em aí eu casa. juntei lá o meu ex, o Atubo Mental, Alice Batatinha, Ilidan, Lia Filgueiras, Pancone, que era minha amiga da escola, e todo esse pessoal, e criou-se o Raízes de Roxo, que foi a primeira campanha que eu mestrei em live, Uhum. que
E em 6 meses eu resolvi começar a postar no TikTok cortes, porque eu queria fazer uma divulgação e tudo mais. Aham. E aí eu fui uma das primeiras pessoas ali que começou a irritar no TikTok com cortes de RPG. Sim. Hoje em dia todo mundo faz, mas na época era raro você ver Aham. isso. E a grande explosão foi, como você falou, os O Zotes, Prince né? dos Zotes. Que era esse batatinha que eu falo com sarcasmo, e não sarcasmo. O Chico Anísio da nossa geração, o Chico Anísio Peruca, é uma gênia da comédia, assim, natural. Ela fez esse personagem que é um goblinzinho, né? Aham. E, cara, era só a coisa mais engraçada do mundo. Eu não conseguia manter, engalhar de rir, assim. E, e era maravilhoso. Eu postava os cortes e dava, tipo, 500 mil de views. E foi o que meio que me estourou pra conseguir uns números bons. E aí, em 2 anos dessa campanha, que ela rodou 2 anos até ser cancelada, é, a gente conseguiu, tipo, eu consegui me sustentar, assim, tipo, Uhum. besta no RPG. Que E. absurdo. Não, isso é doideira, assim, tipo. E. E nesse finalzinho do Raízes de Roxana foi quando. Esses 2 anos eu passei muito isolado, tipo, principalmente. Tipo, eu tinha medo de entrar em contato com outros criadores, porque eu achava que era da besteira, era drama. Sim. Eu veio muito drama e eu ficava com muito medo, assim, de entrar em contato. Hoje em dia eu já sei que eu tava certo, da drama. Tava certo, da dama meu, dá problema mesmo. Mas, naquela época, 2 pessoas estenderam a mão pra mim e foi maravilhoso. Deu esse novo passo da vida. Eu não estaria aqui também se não fosse elas. Foi o Bife, né, do The 20 Minutinhos, o Aham. autor do Brutal hoje em dia, é, que me chamou pra jogar uma campanha, e o GG Tonho, que me chamou pra jogar uma campanha. Aham. Curiosamente, as duas nunca aconteceram. Que era o Trilha do Pós-Vidas e o Superfície Selvagens. Eu nem sei se esse era o nome original dele. Tipo, acho que eu inventei esse nome. Mas era um RPG de espaço e um RPG de. Tipo, de supernatural, assim. Era tipo, Entendi. investigação paranormal e tudo mais. E é engraçado você falar que Pô, não. Jana, até mencionar que tem entrevista com o Bife aí no canal, né? Quem quiser. Tem, a gente entrevistou o Ele Bife veio aqui na contigo? DOF. Não, na DOF. É que assim, eu tava falando em off, né, antes que nós dois somos do Rio, a gente se encontra mais em São Paulo do que no Rio. Porque, Acho- não, se bem que a gente tem se encontrado bastante recentemente. Exato. Mas, no geral, todo mundo se encontra em São Paulo. Então, mas a entrevista. Porque às vezes São Paulo tá mais perto que Niterói. É. E é engraçado que tem um meme do. Ai! Do RPG de vampiros. Ah, o Rio Morte? É, o Rio Mortis, que tem o Bad Ending e você está em Niterói. Cara, é porque eu só descrevo como uma personagem, ela acorda em Niterói. E o Bruno, ele só fala muito baixinho, bad ending, você está em Niterói. E aqui nós não apoiamos esse tipo Não, de e fala. a jogadora é de Niterói, assim, então ela é uma briga interna ali do próprio RPG, né? E me bota nessa aí. Bad End é o quê? Final ruim? Final ruim? Tá encerrando inteiro aí, você tá acabando. Pô, Pois é, tipo, vários vários finais. vários RPGs tem vários finais, aí o bad ending você acaba em Niterói. Mas enfim, você falou que você tinha Só, receio. Vai. gente, é um RPG sobre história do Rio de Janeiro, carioca, tem que ter uma rixa de Niterói e Carioca, que Sim. não estão representando de verdade. Inclusive, E ela, numa jogadora niteroense, ela tá aí representando o pessoal de Niterói, né? uma das briguinhas é que eu falei que eu ia ver lanchinhos para a gente comer. E eu queria trazer mini italianos, só pra gente chamar de italianos. Ah, Italiano aqui, o joelho? não é Não, joelho, né? você chama de joelho que era italiano. Ela ia causar essa provocação, né? Na verdade, eu sou um terceiro player nessa história aí, porque eu sou de São Gonçalo. Então eu sou mais um player que entra nessa briga aí. Rio de Janeiro, Niterói. Não, eu sou de São Gonçalo também. Só que é mais fácil pra explicar pra pessoas que não são do Rio, Ah, por causa da ponte. Eu normalmente falo, tem o Rio. Aí tem a ponte, Rio-Niterói. Eu moro depois da ponte, um pouquinho. Que, pra quem não mais conhece, é fácil. noção geográfica mais fácil. São Gonçalo, que é uma cidade importante pro RPG, né? Que é o nascimento da New Order, É. curiosamente. Inclusive, a gente pretende entrevistar o Onésio em algum momento. A gente algum momento. entrevista com o Onésio. A gente entrevistou ele em eventos, né? Que é como a gente melhor encontra os RPGistas nos eventos. É um cara bom de falar. Eu vi a palestra dele no Iniciativa, que é interessantíssima sobre a história da New Order. Porque as pessoas sabem a história de cada editora, né? E, tipo, nesse momento que, tipo, ainda não tem muitas, assim, são o quê? Tipo, deve ter 10 editoras de RPG, tipo, das grandes, assim, tudo mais no máximo. Eu falando besteira aqui, não tem mais. Mas, assim, deixa as 10 importantes por isso agora.
A que você tá pensando, a outra. Não pode prestar atenção, não. É... Quem foi? Gorfou? Gorfou? Não sei o que você tá pensando, não. Essa aí você sabe que não é. Ó, eu quero Segura. nomes na minha mesa, hein? Vamos lá. Quero nomes, hein? Segura. Aí, só fazendo parênteses sobre o Anésio, né? Já que depois você vai falar o nome aí que vocês estão falando só entre vocês dois aí, que eu também quero saber. A gente... Vai puxar o saco do editor e brutal. Não, o Anésio, a gente entrevistou ele nos eventos e também a gente teve a oportunidade do Anésio estar no primeiro documentário do Clube da Imaginação, né? Então a gente fez o projeto nas escolas, que é o Clube da Imaginação, e a gente fez um documentário contando um pouco sobre a origem do RPG também no meio ali, pra galera poder entender o que é RPG e entender o projeto. E aí o Anésio é uma dessas vozes que tá ali, junto com o Manjuba, falando sobre a história deles no RPG e botando São Gonçalo no Aham. mapa E também. é interessante porque eles são da geração Xerox, né? Então é muito engraçado você ver a geração Xerox que trouxe os maiores títulos que tem de RPG pra cá, né? Ele me contou bem essa história, que é tipo, era a frustração dele de não ter esses títulos aqui no Brasil, né? E falando aqui, a gente já puxou a Majuba, dizer que foi uma das pessoas que, assim, me abraçaram, me deram uma confiança de, tipo, estar nesse meio do RPG de mesa gigantesca, assim. Tipo, uma galera que, tipo, desde que a gente conversou do primeiro The 20 Awards, que eles acreditaram na gente desde o primeiro The 20 Awards, segundo The 20 Awards, brutal e tudo mais. Duas pessoas assim, que eu tenho muito carinho no meio, assim. As pessoas que eu adoro, talvez que eu encontro em churrascos, em eventos e coisas assim. São duas pessoas aí que eu tenho é, muito carinho mesmo, assim, no meio do RPG e é isso. É isso. Falando em The 20 Awards, é um evento da comunidade pra comunidade. E é um evento bem interessante. Eu acho que não teve ano passado. Não teve. Mas quais são os planos? Eles estão organizando ainda? Como é que vai acontecer? O The Wars está em hiato, é indefinido, assim, a gente precisou dar essa pausa, a gente conversou com todos os coordenadores e fundadores, assim, do projeto, e alguns ainda queriam manter, outros não, e a gente decidiu só dar essa pausa para todo mundo se organizar, alguns ainda não estão tão indo com sua vida. O The Wars, ele é um projeto, assim, a gente sempre explana todas as coisas boas e tudo mais, mas é um projeto complicado também. É um projeto que causa muita polêmica também, por ser um projeto que lida com todo mundo. E uma votação popular também, então. Exato, exato. E então tem coisas aí no meio que a gente preferiu dar uma pausazinha. Talvez um sucessor espiritual dele surja de alguma maneira, Justo. ou coisas assim, mas por enquanto eu pelo menos o Beach Ward está indo na sua pausa. Foi bom enquanto teve as duas competições, e talvez a gente consiga voltar alguma maneira com a mesma essência, mas de outra forma, né? Pra você que está olhando pra gente, tipo, que droga é essa? Não, eu gostei do sucessor espiritual, pode surgir aí. Eu falei, uau, que isso? Sucessor espiritual. Um campeonato Premiação. são da galera do RPG pra galera do RPG. Um Kids' Choice Awards do RPG. Cada vota decide quem é o mais popular, e a velharada que se inscreveu briga pra ver quem ganhou e se estava certo ou se alguém ganhou. Justo. E é isso. É isso. E aí a gente fazia uma live de comemoração. Todo mundo vestido bonitinho. Um vestido bonitinho, botava trailer do que vem vindo do ano. Das novas campanhas. Novas campanhas, novidades. Gente que quer voltar a produzir conteúdo, gente que não quer voltar a produzir conteúdo. E fazer arrecadação também para uma causa de caridade, assim. Todo ano a gente fazia uma diferente. E quanto mais batia metas, mais a gente sorteava de livros e materiais no final do evento. Tem que voltar, cara. Já botando Fica aqui meu pedido, fica aqui meu pedido. Pô, é muito importante, cara. Agora já falamos sobre criação e tal. Jogador Bruce, quer falar um pouquinho sobre personagens que você gostou, coisas que você gostou de fazer como jogador? É engraçado que a gente é muito amigo, a gente se gosta bastante, a gente só jogou uma campanha junto. Eu ia mestrar pra você mais uma. A gente ia mestrar e não foi. Não foi. Que a gente Não, a gente só jogou Star Wars. Acho que sim. Que eu me lembre, sim. Recentemente não jogou outra, não? A gente vai jogar uma outra. A gente vai jogar uma outra. Eu acho que vai. A gente vai. Logo.
Em breve. Eu não sei se pode vazar. A gente vai. Não podemos vazar, mas vamos. Tá bom, já dá 8 minutos. Vamos. E eu quero mestrar outros, assim, eu tô querendo. Já avisando, vou vazar isso aqui. Ó, vazamentos. Vou vazar. Olha. Tô no aguardo. Eu escrevi, na época, eu sou uma pessoa que eu nunca. Como eu falei, eu venho do meio do Jovem Nerd, eu não venho do meio do Ordem. E eu nunca fui, tipo, galera que é fã do Cellbit. Não no sentido que eu não gosto do Cellbit. Tipo, eu nunca acompanhei o Cellbit. Aham. Antes que venha. Não tem nada contra o Rafael. Minha piada favorita é Legal. chamar ele de Rafael, né? A gente nunca tenho nada contra o Rafael, que já é Barca 3, né? Que tem o Selbit, o Guaxinim e o Hakim. Não, tem mais, tem vários. Tem A vários. gente tem na mesa RPG. É o Enzo da nossa geração. Mas o. Eu não sabia nada de Ordem. E aí eu fui meio que entrando nesse meio, todo mundo jogando Ordem, todo mundo falando de Ordem, e as campanhas inspiradas em Ordem, o terror de ritual, né? Que alguns criaram esse termo aí. E eu só fiquei na minha cabeça que, tipo, eu tava assistindo alguns filmes e tudo mais, e eu resolvi montar uma sessãozinha que era o Ordo Purgária, que é uma organização que limpava os combates do Ordem Paranormal depois que os agentes passavam. Que é tipo, depois que eles passam, matam um bando de zumbi de sangue e tudo mais, um Tá monte de todo coisa. mundo lá. Quem é que limpa as coisas? Quem é que pega as relíquias e tudo mais? Quem é que, tipo, tira o lodo de morte do chão? Pecta esse lugar aí do paranormal. Exato. Então, uma inspiração, assim, no Mike Hermontraut do Breaking Bad, do Mr. Wolf do Pulp Fiction, essas pessoal aí que, tipo, limpa cenas do crime e tudo mais. Recentemente você teve até um filme agora, o Wolves, né? Que era com o Brad Pitt e George Clooney, que era exatamente isso. Eles iam nas cenas de... tipo assim, aquela pessoa famosa, o cara morreu no hotel, eles que vão lá pra dar um sumiço e tal. Então, mais um exemplo aí, recentão. Exato. E aí eu criei, junto com essa organizaçãozinha lá do Marcas Fragmentadas, Uhum. e também criei junto um mini sistema, que é o Faxinas e Fofocas, o FF, que é um sistema onde você começa limpando o lugar e depois vai para fofocas, que é você pega o orçamento que sobrou da limpeza e você cria uma fake news. Que é, tipo, tentando desvirtuar o público para não acreditar que aquilo aconteceu. Justo. E aí a gente fez o Horda Purgária e a Diana foi convidada para um Horda Purgária que vem por aí, que vai sair junto com a edição final do Marcas, provavelmente, que tá com o sisteminha do Faz Fofocas, uma versãozinha completinha dele. Ainda quero desenvolver ainda mais ele numa versão completa mesmo, mas tem uma versão lá para todo mundo jogar. O Marcas foi um dos primeiros projetos que eu participei, assim, de escrita, Uhum. em questão de design, que foi o Faxinas e Fofocas. E eu também criei uma classe, né, pro Ordem Paranormal, o Transformado, que eu tenho muito orgulho até hoje sobre ela, que é uma classe sobre você jogar com alguém que deixou o outro lado te alterar Uhum. e você virou quase que um monstro do paranormal, né? Uhum. Então, puxando inspirações de, tipo... Veio muito de eu pensando que, paranormal é sobre medos. Aí eu perguntei, tipo, tem vampiro? Aí falaram, não tem. Aí eu, tipo, pô, tem que ter. Aham. Porque eu queria jogar de vampiro na mesa do GG, Despertados. Eu queria jogar de vampiro. E aí eu pensei, pô, dá pra gente fazer uma coisa assim? E acabou se tornando uma classe própria, que foi o Find, né? Que é o The Weeknd brasileiro que eu Aham. criei. E foi lá que surgiu a classe do Transformado, né? Que eu tenho bastante orgulho, já tá disponível aí pra quem quiser jogar, é muito, muito divertido. E dá pra ver um pouco minha loucura de design, que eu quebro um pouco do esperado. Tipo, o Requiem, por exemplo, é uma das trilhas, né? Que é uma coisa meio Frankenstein, ele é todo remendado de Aham. alguma forma. Você pode ser ou um boneco, ou remendado, ou tem energias que te ligam de volta quando você perde seus membros. E aí tem todas as mecânicas sobre seus membros separados agirem individualmente, que vai um pouco além do que normalmente é esperado no sistema Uhum. do Ordem, que tende a ser um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho mais Uhum. rolagem, acerto, ataque, dano, né? Aham. E é interessante, porque eu acho que essa parte do Ordem é muito interessante e não exploram tanto. Que é a parte de o medo de quê e o que trouxe essa criatura. Que tem no livro como Enigma do Medo, né? De cada criatura. Uhum. Mas eu acho muito interessante. E é engraçado você estar falando de vampiro, porque na campanha que eu tô jogando agora de Ordem Paranormal do Narradores Narrados, de Eu estou ouvindo Labirinto. falar que é maravilhosa. Na minha call de apoiadores lá no Nossa! toda hora vem um apoiador falando que, meu Deus, o último episódio foi incrível, o Narradores é genial. Destrói a minha mente toda quinta-feira. Mas é maravilhosa a Por quê? narração dele. Porque ele. Como é que eu vou falar isso sem xingar o André? Porque eu estou tentando evitar xingar o André. Usa um insulto da década de 30. Ele é um mestre maravilhoso, ele coordena terror muito bem. E agora eu tô namorando uma menina que é uma vampira, que a gente criou uma doença paranormal, que é
A... Você, Diana, ou a não personagem? público, a personagem. Ok. Personagem. Fiquei confuso. E ela tem sede de sangue. E a tensão no último episódio foi que ela falou: estou com fome. O que que a gente faz no meio de um monte de gente? Entendi. E, enfim. O narrador, ele é um ótimo coordenador, assim. E eu falo isso da maneira mais em todos os sentidos possíveis, assim. Dá pra ver o controle dele de uma mesa muito, muito bom. Mas gosto muito desse aspecto do Ordem e explorei bastante isso com o Transformado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu desviei completamente sobre isso como jogador. E eu, como jogador, eu adoro jogar RPG. Eu gosto muito. Principalmente quando eu gosto muito da campanha. É, e eu. Desde que eu comecei a entrar em contato com o pessoal, eu comecei a jogar bastante. Eu joguei muito, muito. Eu acabei jogando mais do que o mestre, assim. E nunca foi tanto jogar, assim, no meu vida em off e tudo mais. Jogava um pouquinho aqui e ali, mas não tive grandes personagens e tudo mais. Sempre foi momento, coisas muito pontuais, assim. E aí, em live até, eu me descubro. Você consegue ver meio que a progressão como jogador, assim. E tem alguns personagens que me marcaram muito. Um óbvio é a rainha. A rainha censurada por motivos de family friendly. Exato. É a minha personagem em Encarnado. Encarnado. Ruptura Encarnado. Que foi uma personagem que transcendeu o RPG, se tornou cosplay, se tornou o próprio quadro no canal, Uhum. se tornou o palha-show, entrevistando outros personagens do meio do RPG, um próprio talk show do meio do RPG. Ela foi uma personagem que era maior do que eu, assim, eu sempre disse isso. Essa personagem, você fala que eu não posso falar o nome, né? Tão famosa que acho que merece falar o nome, Não né? é palhaçota. A rainha palhaçota. Palhaçota. Ela é uma personagem que eu lembro que eu, tipo. Muitas pessoas me perguntam qual é o meu personagem favorito e eu nunca falo ela, porque ela é uma personagem fácil de fazer. Eu lembro de sempre estar nervoso, porque no momento que começa, eu sinto que eu tenho que entregar o esperado pra Rainha Palhaçota, assim. E, e se ela não me encarnar, brincando já com o nome, não sai tão bem quanto eu gosto. Então ela foi uma personagem que eu me dediquei. Você é a palhaçota ou é uma pessoa vestida de palhaçota? Cara, eu vou dizer que eu sou mais uma pessoa vestida de palhaçota. A palhaçota vem do éter e me possui de vez em quando, assim. E eu brinquei muito na época, ela fez bastante sucesso, além de ser uma palhaça drag, brincar com muita Uhum. coisa, tem um nome icônico. Eu brincava muito com sound effect. Uhum. Eu editava, tipo, ela era uma personagem que ela tinha meio que poderes de desenho animado, assim. Ela, tipo, quebrava um pouco a quarta parede, ela falava com chat, ela brincava com as rolagens, tipo, metalinguagem do próprio RPG. E usava um soundboard de efeitos desanimados, do Tom e Jerry gritando. Eu narrava, tipo, ela se esgueirando, eu botava aquele. Então, tipo, toda ela era sonorizada, sempre foi. E foi uma coisa que trouxe muita realidade ao personagem, assim. E vou dizer que não é fácil fazer, assim. Toda a ação da palhaçota, ela tem que ser pensada, ela tem que ter sua própria. Tipo, eu sempre tinha muito pré-planejamento pra ela, mental. E eu saía cansado, assim. Tipo, eu lembro que a Diana me viu uma vez, a gente tava numa BGS, uma vez que eu me vesti de palhaçota. E eu fui uma balada depois, né? E a Diana me viu e achou que eu tava maluco da cabeça. Eu não tinha bebido nem nada, eu tava só exausto. Eu só tava cansado, porque eu passei o dia inteiro vestido de palhaço, com a saia desse tamanho, e deixei a bunda do tamanho gigantesco, Cabe em uma peruca T-pose. desse tamanho, assim, e, e me deixa exausto. Tipo assim, e não é só pela atuação e tudo mais, é pela energia. Mas eu consigo dizer vários outros personagens que, assim, eu amo de paixão, assim. Tá Antes nesse- disso, eu tô estranhando uma coisa nessa rainha aí. Ela é da realeza, não é isso? Sim. Da monarquia. Geralmente, essas pessoas têm nomes longos, né? Como Dom Pedro, né? Como nosso Dom Pedro, a família Bragança. Ela tem. Ela tem É também? chamado nome de guerra, né? Não só o nome de realeza, mas nome de guerra, como várias divas aí do meio. A Palhaçota não é só a Rainha Palhaçota, é a Rainha Palhaçota. Eu esqueci agora. Rainha Eu Palhaçota. falei antes, mas agora é a sua vez. Não, pera, eu esqueci agora? Diana, qual é o nome? Rainha palhaçota Gozo Pagliatti, falta tipo, ela tá tendo Condessa de Sirica, Duquesa de Ronald McRolla, terceira. Tá certo.
Perfeito, agora eu tô satisfeito. Perfeito, perfeito. Faz tempo que eu não falava, eu realmente tinha esquecido. E é uma das piadas, todo mundo fala, tipo, a maneira correta de falar o nome da palhaçota, não tem. É o Regra de 3. Não, é Bhaskara. No próprio RPG eu falo diferente toda vez. E aí, tipo, criou-se a ideia, porque tem um TikTok específico que irritou muito. Uhum. Que ela só tem um, mas não, eu sempre falava, tipo, na ordem completamente errada. Assim. Justo. Bom, acho que eu tô satisfeito agora. Eu queria saber o sobrenome. Perfeito. Se Tá quiser, ótimo. pode falar dos próximos aí agora. E Acho que o só Talizinho de Família Covas também. eu ia comentar, o Taguezinho é o meu personagem favorito. Ponto, assim. Tudo. Eu não quero dar spoiler Família Covas. Quem não viu Família Covas é uma, assim, obra de arte pra mim, assim. Eu amo muito esse RPG. É um RPG que tem uma vibe muito específica, uma cadência ótima. É um RPG de chorar e se explodir de rir ao mesmo tempo. Eu amo de paixão e tudo acontece, tudo a saga do Talizinho que leva ele até. E eu montei o Talizinho com um personagem muito despretensioso. O Talizinho, ele é só uma criança muito doente, extremamente doente. A piada é que antes do RPG começar, eu tinha feito uma lista de doenças ficcionais que ele teria, condições ficcionais. Então eu sempre abria esse documento e eu marcava se eu já tinha falado um. Então ele tinha doença do planeta dos macacos, do Lobo. Ele tinha vírus do Doctor Who. Ele tinha o Las Plagas do Resident Evil. Eu sempre citava um evento que, tipo, ai, parece. E, tipo, e ele tinha a voz do. Ele tinha a voz do Nhonho. Ele tinha a voz do Nhonho. Então, ai! Aquele dia que eu fiquei doente e saiu um verme do meu peito e virou um alienígena e pegou todo mundo na tripulação. Então ele tinha todas as doenças do mundo, assim, né? A criança da bolha, sabe? Sabe aquele filme da bolha? Ele é a criança da bolha. Então eu sabia que o ponto do Família Covers é que é um RPG muito letal. RPG todo mundo ia morrer. Eu falei, vou pensar um personagem que é muito doente, tem tudo pra morrer, assim. Ele no próprio RPG, a arte dele, ele com o braço quebrado e uma perna engessada. E é maravilhoso pra onde vai essa história. E todo mundo tá jogando ali comigo. Uhum. Que é uma família, todos os personagens são uma Aham. família. É uma coisa meio família Adams, sendo que Sir Crazy, que é a mestre, né, do RPG, nunca assistiu Família Adams, curiosamente, mas tem a vibe Eu acho perfeita de Família Adams. interessante isso, né? Porque é muito mais baseado em O que Sobrou de Edith Finch, que é um jogo maravilhoso. Mas acho que todos os jogadores pegaram a vibe Família Adams. Tem tipo um Aham. gnomo esquisito. Tem a Vandinha, que é a irmã do Aham. Talizinho, né? E é maravilhoso. E outro personagem que eu vou falar de um RPG um pouco menos conhecido aí é a, Li- a Lara. A Lara do Momentos Infinitos, um RPG que eu joguei lá no canal do Calígrafo, Calígrafo Uhum. TV. Que é uma personagem muito interessante que eu quis brincar com uma ideia de. 2 episódios, é bem rápido de assistir. E é uma ideia que eu quis explorar um pouco, tipo, como empatia pode ser lida de uma maneira estranha, sabe? Tipo, uma pessoa que é tão empática, ela não sabe quem ela é. Tipo, ela vive a Justo. partir dos outros o tempo todo. E todo mundo acha ela esquisita por causa disso. E levar a empatia ao extremo. E isso é uma coisa que eu acho muito legal do meio do RPG, porque, sinceramente, eu como jogador, eu sempre falo, todo personagem meu de RPG é um pouquinho eu. É eu querendo explorar algo meu, é Aham. minha própria sessão de terapia ali sobre um pequeno aspecto da minha personalidade, um pequeno divertidamente meu. Justo. Eu acho que eu fiz algumas pessoas crinjar agora que eu falei meu pequeno divertidamente, mas é um pouquinho isso. Acho que tudo você explora um pouquinho na sua vida. Eu acho que é difícil fazer um personagem que não é um pouco você, assim. Principalmente que você é ator, escritor e é quase que o Uhum. próprio diretor, assim, do seu personagem, né? Tipo, você toca tudo aquilo ali, você. É a sua obra, o seu personagem é quase que sua própria obra, que junta com a obra de cada um dos outros Uhum. e brinca um pouquinho. E aí eu falei até sobre isso, que ia trazer uma problemática. Como eu falo, eu sempre gosto de tentar fazer Polêmica. o corte render. O corte render. Aham. Eu tenho uma opinião, eu trago essa discussão pra vocês, que eu acho que jogador de RPG. Todo mundo fala sobre interpretação, atuação e tudo mais. Eu acho que jogador de RPG tem que ser um bom escritor. Você tem que saber, Justo. tipo,
Se existe o que é primeiro, se existe o que é ser um bom escritor, um bom jogador de RPG, pra mim, um bom jogador de RPG é uma pessoa que se diverte no trabalho dos seus amigos, né? Justo. Mas em live. E querendo. Aquela clássica, né? Tipo, ser RPG hoje em dia é aquela coisa pretensiosa. De a gente joga RPG pra contar uma história juntos, não é É. verdade? Tipo, não, isso é fácil. Eu já contei várias histórias horríveis jogando RPG. Mas Acontece. se eu quero ser Patrício, meu RPG é pra contar uma história ótima, pra no final eu escrever um livro e lançar ele. Que acontece muitas vezes. Sim, Um jogador tem que ser um bom escritor mais do que um bom ator. Ele tem que justo. saber pra onde o personagem dele vai, onde o personagem dele encaixa na narrativa, onde ele pode adicionar, onde ele pode deixar o espaço do outro. E um bom escritor pensando nos outros como Sim, escritores assim também. Eu tenho muito essa opinião, que tipo, um bom jogador, mais do que um bom ator, ele é um bom escritor. É um jogador narrativo, um jogador que conta uma história, assim. Um jogador que quer justo. complementar algo, pra gente no final falar, nossa, isso aqui foi incrível. E não ser só aquele, nossa, eu rolei um 20. Né? E é interessante porque entra numa das coisas, num dos debates de RPG, né? Que é a narração antes ou depois do dado. Porque você deve ser. Sua ação deve ser guiada pelo que você quer fazer e depois é frustrada pelo dado. Ou você joga primeiro e interpreta aquele resultado como a ação que você teve. Eu acho que depende, eu acho que é uma variação de se fazer, eu acho que você pode narrar o que você vai fazer e narrar a reação depois do Justo. dado, né? Por exemplo, você vai fazer um ataque. Você errou o ataque por causa da defesa do inimigo ou por causa da rolagem baixa? É. Sabe? Tipo, é muito maneira de interpretar o que é a mecânica do jogo. E é muito como cada sistema comunica essa intenção. Sim. Tem sistemas que deixam bem claros como ele quer que seja narrado. E eu gosto assim, porque ele dita um ritmo. Porque eu acho que quando eu jogo novos sistemas, eu não jogo só pra ter novos dadinhos diferentes e funções diferentes e regrinhas diferentes. Eu jogo um sistema diferente pra ter vibes diferentes. Vamos falar de Brutal? Brutal tem uma vibe diferente. Brutal te faz jogar de uma maneira diferente. E eu gosto muito de RPGs que fazem isso, assim, fazem você pensar a narrativa de uma maneira diferente. Não é só como Uhum. resolvo essa situação, como resolvo um cálculo. Ele é como eu entendo esse cálculo, como eu entendo essa regra, como eu entendo essa narrativa. Eu falei de Brutal, mas outro grande exemplo que eu penso é o Fronteiras do Império de Star Wars. Não é o que a gente joga com narradores, é outro. É. Que ele brinca muito com adicionar coisas narrativas, tanto jogadores quanto narrador, e brincar com a narrativa épica, aquela coisa de Star Wars, né? Aham. Aquela coisa de acontecendo e coincidências acontecendo para adicionar narrativa e coisas acontecendo e sorte e azar. E faz você ler a narrativa de uma maneira diferente. Vai ser bem diferente do que você lê com Call of Cthulhu, Uhum. que ele tende a ser uma parada mais pesada, uma parada mais densa, e eu gosto de sistemas que deixam bem claro isso, e não pulem a parte do sistema que fala como narrar ele. Talvez isso é uma parte Sim. importante de como narrar ele. Talvez alguma regra não esteja funcionando pra você porque você tá narrando errado. Eu acho que a parte de aventura própria, de aventura pronta de um sistema é muito importante por causa disso. Você entende como as narrativas funcionam naquele sistema. Então, qual é a proposta inicial dele? Então, eu acho bem interessante isso. Eu concordo e discordo, porque eu acho que a aventura pronta já tem uma mão diferente do autor da aventura. Porque o autor da aventura não é É, nem o criador do sistema. justo. Então, por exemplo, eu odeio o livro, a maneira que é escrito do Apocalypse World. Eu odeio. Não sei se você já chegou a ler o PBTA original, né? Não. O Apocalypse World é, tipo, irritante, assim. Mas é intencionalmente irritante. E o Acontece. cara é um gênio, assim. O cara é um gênio, o que ele tá botando ali nas páginas é maravilhoso. Mas a maneira que ele escreve parece que ele é uma criança de 15 anos, assim. Tipo, querendo ser muito hardcore. E é intencional. Eu entendo que é intencional. Justo. Eu não vou falar aqui os outros RPGs que ele já escreveu, mas ele escreveu RPGs bem pesados. Ele é uma galera meio punk, assim, e tudo Uhum. mais. E... Mas ele deixa bem claro como ele quer que o RPG dele seja narrado. É uma Aham. maneira de pensar. E... é, E aí eu acho que eu trouxe aqui umas coisas que é tipo aquele coisa. Tem maneira errada de jogar um RPG? Cara, Tem como errado? Como é que tem como jogar Monopoly errado, né? tem. Tem como jogar futebol errado. Tem como jogar RPG errado. Não tem como se divertir errado. É. Isso é uma coisa. Mas acho que tem como jogar RPG errado. Eu joguei RPG errado. A primeira vez que eu joguei RPG, eu joguei errado. Nossa, a primeira vez que eu joguei. Eu joguei certo que eu tava com os meus amigos, mas meu Deus. Não me façam mostrar essa ficha. A única coisa certa foi estar com os amigos, né? É. Cara, Exato. eu lembro que a primeira vez que eu joguei RPG era tão caótico e tão maluco que não tinha nem sistema, cara. Tipo assim, foi um maluco que trouxe da Bienal um livro, que ele trouxe Caramecos da Bienal.
Só que tudo foi daquele jeito que você falou, tudo foi sendo Aham. criado em cima do que não se leu. Exato, Então, eu exato. lembro que tinha uns lances assim, pô, tem um saco de ouro no meio da arena. Ah, eu vou pegar. Não, perdeu. Assim, você não rolava nada, era uma coisa muito louca, Maravilhoso. assim, mano. E no final do dia, você não jogou aquele RPG, né? Você jogou outra parada. Nossa, Não, você jogou uma parada, mas você jogou aquele RPG específico ali. a primeira tentativa que eu tive de jogar, eu não considero como mesa que a gente não chegou a jogar uma mesa. A gente ficou só na ideia de criação de personagem. A gente ia começar a jogar, mas mudou tanto, mas mudou tanto, mas mudou tanto, que a gente tava jogando D&D, dinheiros e dinossauros. Perfeito. É o RPG de procurar petróleo, né? Todo mundo começa com uma varetinha assim. Você procurar água, né? Não, pra petróleo também. É também Também. Você nunca viu Dowsing. balance? o dowsing que chama isso aí. É. Se bem que tem uma magia no D&D que é o criar água, né? Não, o encontrar objeto, eu acho. Uma coisa assim, o locate object. E ele pede pra você ter um graveto de negócio. Tem uma Assim. referência Aham. do dowsing aí. As magias de D&D tem sempre essas referenciazinhas. Eu lembro do vídeo da Nádia do Experimento 2x7, Sim. que a única que eu lembro é que... Ai, alguma magia de névoa pútrida e coisa assim era com feijão. Porque feijão faz você peidar mal. Aí era sério piadinha. Ali. Eu fiz um vídeo sobre isso também e uma pessoa marcou a Nádia falando que eu tinha copiado ela. A Nádia, eu falo que é minha mamãe no RPG, né? Não, eu adoro a Nádia. Então. Eu adoro a Nádia. Eu tenho duas mães no RPG, a Nádia e o Shimu. O Shimu porque a gente foi jogar Alien. Aí a narrativa de Alien fala que. Eu adoro muito RPGs que o nome do narrador muda dependendo da narrativa. E no Alien, o narrador é chamado de mãe do jogo, por causa de Mother da mitologia. Mothership, né? Do próprio A jogo. nave mãe, né? É. Aí ele perguntou: se tem alguma dúvida e tal. Eu falei: eu tenho uma dúvida, Shimu. Tá dizendo aqui que você é a mãe do jogo. Eu posso te chamar de mamãe? Aí todas as E aí? vezes que ele falou, obviamente. Falando nisso agora, eu tô tentando Invasores. Eu gosto disso, desses temas que não chamam narrador de narrador. E o Invasores eu tô ainda vendo qual que eu vou chamar, assim. Eu tô pensando em ideias, assim, e tudo mais. Pra ver o que eu vou fazer com o nome do. Eu pensaria em algo como chaveiro, mas não. Porque Eu pensei em porteiro. a base é no Portais. Então, Exato, eu exato. pensei em A gente alguma tem coisa nome nessa vibe. porteiro, o banqueiro também. Tem algumas outras opções ali que a gente tem, não vou lembrar de Ah, cabeça. chama de Ash, né? Negociador. Negociador. Negociador é Que interessante. tem os negociantes e tem o Aham. negociador. Só que também dá pra confundir fácil, né? Se você ler É. rápido. Esse é o meu problema também. É. Não é tão claro. Negociador seria ótimo, porque eu tava até pesquisando isso. Muita gente confunde negociante. Negociante é o personagem de invasores, né? Vamos começar a falar de invasores? Entramos. Tópico que eu ia puxar. Ah, Deixa eu ver exatamente como eu coloquei aqui. Porque quer entrar bonito. a primeira coisa que eu tinha separado não era nem diretamente sobre invasores. É sobre a forma de lançamento de invasores. Porque você está lançando invasores um pouquinho todo mês para os apoiadores do canal ou para quem faz fanart e apoia o projeto de alguma forma. E como você pensou em fazer dessa forma? Por que você escolheu essa forma? Porque eu achei muito interessante, muito da hora. Dinheiro. Igual o seu siriguejo, né? Tipo, 2, dinheiro. Gente, o projeto precisa ser feito Sim. e precisa ser bancado. Eu pago meus colaboradores e tudo mais, e esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Porque o dinheiro não pode Sim. vir do próprio projeto, né? Ele não pode se Justo. pagar. Então eu pensei, será que eu consigo transformar o desenvolvimento do projeto no financiamento dele? Tipo, eu Uhum. consegui financiar pelo menos parte dele, ou pelo menos só, tipo, os meses que eu tô, tipo, fazendo um trilhão de artes e Aham. tipo, um monte de coisa em projeto, além do fato que, deixa bem claro, o que eu faço é R$ 10. Você tem acesso ao sistema. A edição atual dele, do mês. Entre o dia 20 e dia 30, eu lanço uma nova edição. Isso todo mês. Quem quiser apoiar com R$ 10, pode. Quem quiser apoiar com R$ 15, pode ser as lives especiais, onde a gente desenvolve, faz vários rascunhos e tudo mais, novos invasores e novas coisas do cenário, do sistema, em live. E tem adesivos agora, um monte de coisinha, mas isso é mais extra. É, Eu acho que isso seria uma maneira interessante de eu, financiar o projeto, e 2, aos poucos, ter playtesters, pessoas para jogar o sistema, me passar reviews e me ajudar a Aham. ter isso.
eu ver a reação do público, o que eles mais gostam no sistema, porque eu sei no que focar. E é o tipo, Knight, todo mundo gosta do Knight. O Knight, curiosamente, é o invasor com mais fanarts. Porque é o melhor invasor, Bruce. Você já... Exato. E o fato de ele é o invasor com mais fanarts, quem não sabe também, quem não tem dinheiro pra apoiar, e eu sou a pessoa que eu falei que começa com pirataria, minha jornada, e sinceramente eu quero que todo mundo jogue Invasores. Quem fizer fanart do Invasores, marcar a gente na hashtag InvasoresRPG e marcar os perfis, né? Uhum. Recebe o PDF, assim, tipo, eu mando. Porque assim, cara, uma arte vale mais que R$10, assim, tipo, Hum. sinceramente. Então, o pessoal quer fazer uma arte pra mim, tá ótimo. Pode ser de palitinho, pode ser maneira, pode ser irado. E a divulgação, né, no final do dia. E outro motivo é divulgação. Que é a comunidade. RPG é Aham. comunidade. Você vê os maiores RPGs de todos. Comunidade. D&D surge num galpão, um evento de Wargames, né? Uhum. Com uma comunidade montada. Você pensa em monstros do D&D, é claro que você pensa no dragão. Mas o dragão do D&D é o dragão do D&D. O próximo monstro que você pensa no D&D vai ser o quê? O Beholder. Vai ser o Albert. Aham. Que são monstros Do únicos D&D. do D&D. Por mais que tem várias outras coisas, tem monstros únicos do D&D. Monstros surgiram por causa de bonequinhos de Aham. 1,99, né? E por que isso é a coisa que espalha? É porque é a coisa que faz o produto ser nosso, né? Tipo, o D&D Aham. é o D&D, é uma coisa, tipo, de comunidade, né? Tipo, quem conhece Beholder é quem é do D&D. Você pode Uhum. botar um Goblin, mas Goblin não é o símbolo do D&D, todo mundo sabe o que é o Goblin, tem vários RPGs. Tem O muito Beholder, Goblin. Too many. eu caí nessa, isso aqui é fácil, isso foi fácil. Você É, levantou de que cortar. e o... E as comunidades fazem os RPGs, assim. Tipo, você vê... Claro que ter dinheiro atrás de marketing e tudo mais ajuda, mas eu acho que comunidade é a parada mais forte. E uma comunidade jogando RPG, fã do RPG, fazendo seus próprios personagens, animada e tudo mais, é a parada que faz um RPG dar certo. E eu sinto que é o motivo de a gente ver muitos RPGs que lançam seu livro base e somem, né? Aham. Quantos RPGs vê? Tipo, eu acho que não é um problema sobre isso. Acho que tem muita gente que vive assim. Mas eu queria que. Eu quero lançar projetos que sejam é, Duradouros? duradouros e consumidos de forma mais esmerosa, assim. Uhum. Eu quero pessoas mais dentro, mais imersas. E eu achei que esse momento de desenvolvimento, eu faço todo mundo que tá apoiando agora virar um grande parceiro de marketing no final do Uhum. dia. Essa é a verdade. Tipo, todo mundo que tá me apoiando agora dá feedback do sistema, comenta com amigo, quer jogar pra caramba, então chama amigos pra jogar. O pessoal faz um bando de coisa. Então foi uma maneira de, financiar, dois, divulgar, criar comunidade e tudo mais. E é a maneira que, tipo assim, deu pra fazer funcionar. Eu Uhum. sinto que muitos projetos de RPG eu assumo que, tipo, morrem antes de chegar nisso. Porque eles acham que eles precisam ter o projeto gigantesco, maravilhoso, e lançar um catarse de 3 trilhões de reais pra ser financiado. E, tipo, cara, divulga seu docs por tipo, R$5 no catarse. E se 5 pessoas pagarem, já é R$25 que você não ia estar ganhando. Aham. E eu também, tipo, sou uma pessoa que, tipo assim, eu não tenho aquela paranoia de tipo, ai meu Deus, se eu mostrar meu sistema vão roubar. Tem muito disso, sabia? Ah. Muita gente tem medo de mostrar os projetos. Tipo, você fazer os projetos pra quem? Pra você ou pra ser mostrado? Porque depois que você lançar, lançou. Sim. Então qual a diferença de lançar agora ou lançar depois, sabe? Tipo, Uhum. eu não acredito é uma coisa que eu confio muito no meu batalha. Eu acho que é confiança isso também. E eu falo isso pra todo mundo que tá produzindo um projeto. Cara, confie em si mesmo que você consegue lançar melhor do que outras pessoas vão te copiar. Aham. Se alguém quiser copiar Invasores, eu duvido que eles vão lançar tão bem quanto eu. Então confiem em Justo. Invasores se quiserem. Eu acho que eu consigo lançar melhor. E vai ser óbvio se copiarem. Então, Justo. confiança, divulgação, tudo mais, foi uma coisa que fez eu chegar nessa maneira que a gente chamou do desenvolvimento com Z, Aham. né? Porque tudo Invasores é com Invasores tudo Z. é com Z. O Z é a nossa piada brega, assim, né? Que a gente faz. Mas é assim que a gente lança Invasores. E a gente vai explicar o que é Invasores? Vamos explicar o que é invasores. Perfeito. Invasores surge da minha irritação com o meio do RPG. Eu acho que eu tô parecendo uma pessoa muito rancorosa Ah! aqui, né? Eu sou uma pessoa muito mal aqui. Agora já é problema. Mas o Invasores surge de eu não gostar de como a maioria dos RPGs lidam com conjurações, summons, patches e principalmente os próprios RPGs de Pokémon e Monster Tamer. Uhum. Eu já tinha lido eles, eu não gostava como eles funcionavam, eu achava eles esquisitos. E eu me perguntava, tipo, como não adaptaram isso de uma maneira que eu
Achava interessante. Então, eu começo a... E isso vem muito da época que eu tava jogando muito Pokémon. Uhum. E eu tava conversando muito com o Kevin no Graja, que é artista, né, do Tony Goblins desde a sua criação, né, desde do Raízes de Rosto, né, especificamente. É, e a gente conversou sobre os problemas de Pokémon e tudo mais, e como não encaixava com o meio do RPG e tudo mais, e como é que dava pra fazer um. E aí surgiu a ideia de, pô, vamos tentar fazer o nosso? Vamos. E aí veio a ideia do Invasores. O Invasores, principalmente, é trazer o Monster Taming pro meio do RPG, focado em fazer Monster Taming e RPG se conectarem e funcionarem. Uhum. Claro que ele já deu vários passos além disso. Invasores virou sua própria coisa, virou seu próprio cenário, temática e Aham. tudo mais. Mas originalmente essa era a ideia. E isso a gente analisou cada detalhe de vários Monster Taming, viu o que a gente gostava, viu o que não gostava, o que a gente queria realmente botar pra RPG, o que tinha valor botar pra RPG. Porque pra mim, sei lá, as 1 trilhão de stats dentro do Pokémon não é algo que me traz valor pra um RPG. Tem pessoas que diriam que Pokémon é ruim até como videogame. Eu não sei se eu diria isso, mas talvez. Ai, É, eu gosto de Pokémon pra colecionar bichinhos fofinhos. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Knight e do Reino da Fantasia no geral. exato, exato. Mas alguns diriam isso. E aí transportar isso, por exemplo, eu desgosto do PTU, assim. Eu não, que é o Pokémon Tabletop United, que é o grande RPG Pokémon Uhum. fan-made. Eu acho que ele é esquisitinho. E eu acho que, Aí tipo. você fez o seu RPG de Pokémons esquisitinhos. Não, não. Pô, sei lá, ele é muito focado nas intrínsecas mecânicas do Pokémon. E, Uhum. tipo, pra mim, Pokémon é mais similar ao que eu vejo no anime, sabe? É Aham. mais sobre, tipo. E mesmo assim, menos do que eu vejo no anime, tipo, cara, o fato é que todo Pikachu é igual é algo que não me pega muito. Tipo, no RPG é sobre customização. Aham. RPG é sobre você ter o seu próprio. Então, tipo, todo Pokémon é igual. Tipo, você vai jogar um pouco. Eu entendo que. Ah, não, mas no meu PTU, o meu Machamp é rosa. Mas beleza, Pokémon Ele não. ainda é um Machamp. Não, ele ainda é uma Machamp e ainda assim o seu Machamp rosa, tipo, não tinha isso no Pokémon. Você teve que alterar Aham. isso. E, tipo, e aí a gente pegou não só de Pokémon, a gente pegou de Digimon, de Shin Megami Tensei, né, que é Persona, né, também, e tudo mais. A gente foi de... E E outros... Yokai Watch, né? Yokai Watch a gente não tem muita proximidade de Yokai Watch, não. Mas a gente foi em um clássico Monster Tamer aí, que se chama Lilo Stitch, a série. Que pra Sim. mim é um dos melhores Monster Tamers, que é o que eu esperava de um Monster Tamer. Você tá num mundo onde tem criaturas fantásticas e você tem que lidar com elas de maneiras diferentes dependendo de qual criatura é. Não é só bater nelas até ela ficar cansada e jogar uma Pokébola. Aham. É, é, então, eu queria criar esse cenário onde você lida com vários monstros e você lida com eles de maneiras diferentes. E interpretação seria uma coisa muito importante. Interpretação com os monstros. Eles não serem só bichos, mas eles falarem, eles terem as opiniões deles, eles terem as personalidades deles. E eu tenho um balde de referências pra isso. Tipo, tô lendo agora. Eu já vi um anime, grande parte, mas eu tô lendo agora Zatch Bell, né? Que é outro Ah, Monster sim. Tamer importantíssimo, assim. E. E várias outras inspirações que eu tive pra esse cenário. Então, Invasores se baseia. Eu vou agora entrar no mundo Invasores. Invasores se baseia num mundo que, em um momento, um dia simples, dimensões além da nossa se colidiram com a nossa. Um cataclisma nunca antes visto, onde múltiplas dimensões e a nossa estavam se fundindo quase. Ou melhor, criaturas de outras dimensões estavam se desfazendo, estão sendo jogados para a nossa. E talvez, como você esteja imaginando, ele não vem como rupturas no céu ou fendas abrindo no chão com demônios e miasma e criaturas e monstros saindo. Não, ele foi muito mais cruel e sutil que isso. Os monstros, ou melhor, esses invasores, eles vêm para nossa dimensão através de nossos portais, nossas portas, nossas janelas, talvez até uma clareira onde tem duas árvores com galhos se entrelaçando no topo. Tudo que a gente pode ver como talvez uma passagem de um lado para o outro. Conceitualmente, ali pode surgir um invasor. Mas para ele vir, ele precisa de matéria. E a matéria que ele se transforma, ele usa para vir para o nosso mundo, é a nossa. Então, ao atravessar portas, janelas, divisórias, qualquer coisa que circunda você, né? Uma escotilha, e a gente pode entrar na discussão do que é uma porta em invasores. Ao atravessar, você pode não sair do outro lado.
A sua carne, a sua pele, o seu sangue, os seus dentes, tudo pode ser alterado pelas forças da invasão para adequar a essa nova criatura que precisa estar aqui. Essas criaturas não sabem por que elas estão aqui, mas elas sabem que elas vêm para cá não da forma que elas eram originalmente. Uma forma desconfortável, uma forma menor, uma forma mais fraca. E para se tornar a forma original delas, ou pelo menos mais próximo, elas precisam de mais matéria. Elas precisam de consumir. Se consumir matéria próxima delas. Então, 50 anos depois desse cataclisma conhecido como a invasão, o mundo está lidando ainda com essas criaturas de 3 dimensões diferentes que estão vindo para cá. Cada uma com sua própria lógica, conceito, leis da física que estão em choque constantemente com a nossa e alterando nosso mundo de maneiras inimagináveis. Desertos que viraram inteiramente vidro. É, áreas do mar que secaram e viraram mares fantasmas, onde não há água, mas ainda há peixes e corais vivos e tartarugas que nadam como se estivessem voando. Lugares onde árvores são feitas de sangue, onde florestas infinitas com fadas fazem você dançar até os seus pés caírem. E o mundo para sempre foi alterado. Muitas pessoas tentaram lutar contra, mas as criaturas são quase indestrutíveis. Elas são, além da nossa compreensão, até as formas mais básicas dela. Mas bem no começo da invasão, um grupo de pessoas descobriu que talvez essa situação também não era confortável para essas criaturas. Que depois do choque da vinda para cá, do choque da invasão, do choque de ser levado de uma dimensão para outra sem saber o porquê, quando e onde, aquela necessidade voraz de consumo, que essas criaturas também se sentiam desconfortáveis com tudo aquilo que estava acontecendo. E que ao invadir um humano, eles absorviam um pouquinho da gente. Eles conseguiam falar às vezes. Às vezes eles conseguiam falar mesmo antes de vir pra cá. E que dava pra conversar, dava pra negociar, dava pra barganhar com eles. E assim a barganha foi criada entre becos escuros, florestas abandonadas e catacumbas antigas. Esses pactos foram forjados, uma corruptela da invasão. Quando uma pessoa é invadida, né, quando um invasor toma conta do corpo da pessoa, isso é uma invasão. Mas parece que uma corrupção da invasão foi criada, onde uma pseudo-invasão ocorre, onde um invasor e um humano se juntam numa invasão artificial, através de acordos, através de desejos, objetivos em comuns, a barganha é feita. E agora esses dois, um absorve um pouco do outro. Você se torna um pouco invasor, e o invasor se torna um pouco você. E agora vocês juntos, ou até com mais invasores, caminham o mundo. Agora você é imune às portas, imune a ser invadido, porque isso não acabou. Ainda as comunidades humanas ficam com medo de atravessar portas, vivendo em casas com arquiteturas difíceis de compreender e técnicas malucas de conseguir evitar passar por portas com frequência. Você agora é um negociante, um vagante pelo mundo abandonado, que esses últimos 50 anos foi alterado pelas organizações que fizeram a barganha com os invasores, alterado pelos próprios invasores, que são suas organizações próprias, alterado pelas organizações de humanos contra invasores, e você tenta sobreviver. Que talvez, ao invés de só ficar lutando contra eles, aprender a entender de onde eles vêm, aprender a lidar com eles, seja uma maneira melhor de sobreviver. E que sobreviver não é a maneira correta de viver. Que realmente dá pra viver, mesmo nessa bagunça e caos todo do mundo de invasores. E é interessante que Posso rolar a iniciativa? essa lógica de consumir se aplica justamente à noção de Monster Taming, de você ter seu bonequinho e ele ir crescendo cada vez. Exato, eles têm as metamorfoses deles, onde eles meio que evoluem, né? Mas eu também queria uma coisa muito importante, isso é uma coisa bem do começo. Eu queria que evoluir fosse uma escolha moral. Eu queria que você fazer a metamorfose do seu invasor é o que você vai sacrificar, o que você vai deixar o seu invasor fazer para ele passar a metamorfose. Ele tem que consumir algo, ele tem que consumir alguém, sabe? Talvez o seu invasor fique muito mais forte para uma batalha a vir. O que você vai sacrificar para ele chegar até lá, sabe? E também no final de um combate, a decisão de quem fica com o XP ser uma escolha mesmo, sabe? E tudo isso. E
esse é o conceito base de invasores, né? Eu brinquei muito com algumas coisinhas assim. O objetivo é, por exemplo, você não captura o invasor com uma Pokébola, você faz uma barganha com ele, você tem Você que ter faz um você tem que ter acordo, uma né? sessão de roleplay com ele, assim. Você tem um puzzle, um invasor celestial, né? Que os invasores têm 3 dimensões e cada dimensão hoje em dia tem 2 reinos. Aham. Tem a dimensão etérea, que é onde as forças do bem e do mal se tornam reais, que lembram muito dos nossos escritos bíblicos e religiosos, né? E lá tem a celestial e os infernais. E uma barganha celestial, ele talvez queira que você se prove uma pessoa pura para ele, que vença de um combate sem deixar ele derramar um pingo de sangue inocente. É... Ou um infernal peça para você furar a camisinha na farmácia. Sabe? Eu acho que isso seria um pequeno ato de maldade, tipo um pequível. Exato. Uhum. E, e cada um sintético, talvez queira que você resolva um puzzle, né? Um labirinto, ou resolva algum tipo de coisa. Enquanto um primal queira que você subjugue ele na força mesmo, assim. Seja uma coisa meio de se mostrar o alfa ali e tudo mais. Então, cada invasor, além dos reinos, cada invasor individual, até Sim. no livro a gente escreve, tipo, exemplos de, tipo, desafios para barganhas com eles, assim. E talvez até cada combate que você encontre, você pode encontrar não só um combate, mas como talvez um futuro aliado. E os Isso. invasores, importante, eles não são bichinhos, eles não são monstros, eles são São personagens. E. Eles são pra ser tão NPCs quanto um elfo é numa campanha de D&D, sabe? Tipo, Aham. tem NPCs importantes do mundo que são invasores, assim. Tem prefeitos invasores, e tem donos de bares invasores. Tem invasores que não fazem a barganha, porque eles não estão nem aí. E tem invasores que têm famílias, sabe? Você passou 50 anos. Eu achei interessante que na mesa teste de invasores, né, que foi com a Bacon, o Dudes e com o Luiz do L Joga, cada personagem tinha um personagem e o NPC do personagem era interpretado por outro jogador, O invasor deles, o né? invasor Isso é uma deles, coisa que é. eu pensei muito sobre isso. Tipo, isso é uma coisa muito do Monster Tamer, né? Tipo, Uhum. novamente, vamos voltar ao Pokémon e tudo mais. Pokémon, na sua base, é um jogo individual. É um jogo de uma criança com 6 Pokémons viajando o mundo. E não sobre uma party de Aham. treinadores. Então eu pensei, como fazer isso funcionar? Vamos pensar que um jogador já bem forte, invasores, teria 3 invasores. Quem vai interpretar 9 NPCs numa party de 3 pessoas? Sabe? É muito NPC no meio. Uhum. Então, por que eu não faço eles não serem NPCs? Eles serem personagens. Então, por exemplo, temos uma mesinha que nós três, vamos Aham. imaginar um mestre fantasma aqui. E o mestre fantasma, eu Mas tá lá fora. tá lá fora. E vamos dizer que a Diana tem um Knight, eu tenho um Batrícola e você, sabe algum invasor além desses dois? Pô, pega um invasor legal pra mim. Eu quero um angelical, mano. Um Angelical? Um É, querube. Pode ser, pode ser, pode pode ser. ser. Um Cherube. Aqui. Deixa eu ver, deixa eu Deixa eu ver. caçar aqui. Cherube. O que que você Um falou? Cherube. Ah, eu vou caçar aqui. Vou caçar Ah, aqui. tá. Caso aí, mais pra ele. E um Cherube. Esse é o seu invasor. E você vai interpretar ele? Quando você estiver interpretando, conversando com ele, vai ser você falando sozinho? Ou vai ser o DM interpretando cada um dos 3? Começa a ficar chato isso. Então, eu interpreto o Knight da Diana, a Diana interpreta o seu Cherube, você interpreta o meu Batrícola, e a gente, em conjunto, continua sempre interpretando entre os jogadores e tendo uma sessão um pouco mais dinâmica por causa disso. E se você Além interpretar dela um... interpretar ela. Exato, Aham. Caramba, que exato. incrível isso. É dinâmica muito boa. Então, a gente tá numa cena onde tá só a personagem da Diana, vai estar ela e o Knight dela. Então, eu não tô de fora dessa cena, sabe? E talvez numa campanha um pouco mais avançada, ela tem um Knight e tem um Lagartorre. Então, eu sou o Knight e você é o Lagartorre. Então, uma cena só dela, a gente tá lá Tá jogando. todo A mundo. gente não saiu de jogo, Muito bom. sabe? E se a gente interpretar bem, a gente ganha vantagens pro nosso personagem. Se a gente fizer as coisas direitinho, a gente ganha vantagem pro nosso personagem. Aqui. E... Aí, ó. O seu é um anjinho. Isso aqui vai ser difícil, hein? Porque vai ser aquele estilo paladino que você falou, né? Pode me cobrar coisas que sejam Talvez, do talvez. bem. Depende deles. Ele Uma pode coisa muito... perverter essa essência deles, por exemplo, vir com um Dá. angelical e na verdade não é nada angelical. O bicho é bem do. A gente pode falar bastante sobre isso aqui. Os Celestiais, eles têm uma coisa muito militarista. Desde que houve a queda do servo, que é o servo de Deus que resolveu ir contra ele, os céus se tornaram apenas uma grande batalha militar, uma batalha entre o céu e o inferno. E todos os invasores que vêm pra cá, eles são soldados. Eles não sabem lidar com humanos, a maioria. Eles não fazem ideia. Eles ouviram falar que eram humanos. Mas, no geral, eles estão só na linha de frente da luta contra os infernais.
E isso é uma coisa muito importante. No plano celestial, eles conseguiam ouvir Deus. Aqui não. Aqui o general máximo não dá mais ordens. Eles não conseguem mais ouvir. E eles não fazem. E quem veio pra cá não faz ideia o que tá acontecendo. Então, o que era antes um grande exército militar se tornou múltiplas milícias duvidando uma da outra de quem tá Caramba. seguindo a norma correta e quem tá seguindo o que era pra fazer ali, se é o apocalipse mesmo, se não é, o que tá acontecendo, se é uma perversão do servo. E alguns deles falando: pera, então eu não tinha liberdade esse tempo todo. E descobrindo que aqui eles podem ter. E se desvirtuando, ou não, ou só, tipo, saindo desse militarismo maluco e se tornando separado. Então, os Celestiais, eles são um grupo que permite muito disso, assim, permite muito essa brincadeira. Mesma coisa pros Infernais. Mesma coisa pra todos eles, assim. Todos eles têm. Cada reino, cada invasor, ele tem sua própria historinha, sua própria lore, cada coisa pra você realmente se aprofundar e ter coisas mais evocativas sobre o cenário, né? Isso é uma coisa que eu queria falar muito. Isso aí eu consigo puxar de uma coisa que eu amo de Pokémon. Eu amo as descrições do Pokédex. Eu adoraria que o Pokémon usasse mais. E o Pokémon Arceus usava muito. Foi o último que eu joguei. Pokémon Arceus, você fazia mini questzinhas pra ver o Drifbloom levando a criança pra longe e descobrindo que, na verdade, ele só queria brincar com a criança. Não levava a criança pra longe pra matar ela. Era só pra brincar com ela. E você vai aprendendo um pouquinho mais sobre os Pokémons naquele jogo dessa forma. E eu queria replicar isso. Eu queria que fosse um sistema que você também quer conhecer os invasores aos poucos. Você quer... E não só conhecer os invasores aos poucos, conhecer o invasor individual. Pô, tem vários cherubis. Cada um é diferente. E falando sobre cada um ser diferente, cada um é literalmente diferente. Eles não têm uma aparência fixa. Por exemplo, o Lapibling, o clássico, né? O Lapibling, ele é uma lápide com 2 olhinhos e E um sino. sininho em cima. E tem várias versões dele. Tem a versão que ele é feito de madeira. Ele é uma cruz, ele tem uma tocha com guizos em cima. Tem um que ele voa e ele tem... E tem formatos de lápide diferentes. Então os designs eles são feitos todos para serem adaptáveis. Para você poder descrever o seu próprio invasor, não apenas o seu próprio personagem. Porque pra mim isso é muito importante pra Sim. RPG de mesa. Tornar Ter único. o seu próprio. Tem uma jogadora, eu vou até falar o nome dela, a Ana. A Ana, ela sempre monta invasores que eu acho muito curiosos. Ela fez um Luferno, né? Que é uma luva de músculos e tudo mais. E o dela pegou o elemento água, né? Que os invasores podem ter múltiplos elementos. E o dela era feito de óleo de motor. Da hora. E o Fanin, que é o Ufanin, né? Que é aquela roda com óleos. Então ela também pegou de água. E ele era um timão de navio, assim, e tudo mais. Eu peguei agora. O Knight é da onde? O Knight é do Rei da É Fantasia. fantasia. E outro, eu parei aqui agora no Apprentiço, que a gente tava conversando em algum dia. Aí você falou que podia personalizar. Eu fiz um Apprentiço ornitorrinco. Sim. Aí tem um desenhozinho, porque ele tem algumas regrinhas pra você desenhar eles, mas no geral você pode fazer o que você quiser. Aí pro Apprentice você tem que ter triângulos, 3 olhos e ser um bichinho e não ter mãos. Você ter só pezinhos. Tem um instrumento mágico também. É. E depois tem essas pequenas regrinhas de design pra Aí você você poder ser conhecível, né? Pra não ser qualquer coisa. Mas pode fazendo. Até fizeram lá a fanartzinha do seu. Sim, Foi sim. o Aster que fez. Eu fiz desenhando maravilhosamente bem, porque eu sou uma excelente desenhista. Aí desenharam melhor. E temos isso pra mostrar? Temos no Twitter, eu tenho que caçar, mas existe. Vamos pegar isso aí, eu quero ver. E agora vamos continuar um pouquinho, fugir um pouquinho dos invasores, Sem porque problema. tempo. Antes de fugir, só queria. Posso falar rapidinho das ilustrações? Fale. As ilustrações chamam muita atenção, né? Até na descrição e tudo mais. Vamos falar um pouquinho dos ilustradores? Foi o nosso ilustrador principal, né? É o nosso querido Kevão do Graja. Ele é outro autor do sistema, escreve comigo, planeja as coisas comigo também, diagramador do sistema também. Então é bem um trabalho de 2 pessoas, eu e o Kevão. E o Kevão é maravilhoso. Eu amo o estilo dele, eu amo como ele tem uma pegada muito boa. E o Kevão ele puxa muito das nossas inspirações de Sim. design e vibes que eu queria puxar de Monster Tamer e Monster Tamer, mas eu vi muitos Monster Tamers que eu comentei eram animes, mas eu não queria puxar de anime. Eu queria puxar de desenhos animados esquisitos dos anos 90 e 2000. Então, Invasorzinho, curiosamente o nome é só uma coincidência, Invasorzinho, há monstros, né, que em inglês é o Are Real Monsters,
O próprio Lilo Stitch também próprio tem isso de... Stitch. São desenhos que têm uma estética um pouquinho grosseira, uma coisa meio. Também de puxão de quadrinhos, Tank Girl, né? O artista que faz o Gorillaz, né? É o mesmo artista. Então a gente puxa muito essa vibe meio MTV anos 90. A gente tá cada vez mais puxando pra diagramação também isso, um pouco daquela vibe skate MTV anos 90, Aham. do metal, sabe? Limp Bizkit, essa coisa meio. Esse radical pra criança, sabe? Esse Nescau Ball, assim, de vibes. E o Kevin pega isso muito bem, tanto em design quanto em vibes, assim, ele é maravilhoso. E temos artistas aí convidados que a gente chama, né? Tem um Vince, né? Lan. O Lampinari Code, o Vince Landolfi. Ele fez a capa da versão de desenvolvimento, e ele também faz os adesivos pra gente, que a gente é, distribui, né, com Catarse e tudo mais. E também essas adesivos também vão pro livro. E a gente também tá chamando alguns artistas convidados, né? A gente teve Goblin, que fez também uma arte divisória linda, Aham. assim, e vai ter vários outros que vão vir aí, tá? Já tem 3 em produção. Meu aprendiz confirmado na versão final. Será? Por favor, não. Não. Enfim, mais alguma dúvida sobre Não, agora invasores? chegou uma hora, né? Invasor. Tava muito afim de falar de invasores, mas também tava muito afim de falar do que vem aí agora. Exato. Vamos mudar agora, passar do Bruce desenvolvedor de sistemas para desenvolvedor de projetos. E o RPGpedia? RPG Pad, Porque né? assim, eu sou da geração Cellbit, eu sou muito mais nova que vocês. Hum. Então, mentira. Mas eu joguei bastante Ordem Paranormal online também. E eu sou muito fãzinha do Chris, porque eu acho que como sistema para jogar online é muito bom. É o equivalente de Ordem Paranormal para D&D Beyond. Você tem acesso a todas as suas coisas da ficha, todas as habilidades, tudo bonitinho. E facilita demais a montagem de ficha. Muitas vezes é mais fácil consultar dentro do Chris a sua ficha do que ficar caçando habilidades no livro. Então, como é que vai ser o RPGpedia? Eu estou muito animada. O RPGpedia é um próximo passo, né, do projeto que foi o Cris, né? Eu fui chamado ali pelo meu querido sócio Bruno Sarge, que é o fundador do Cris, e o desenvolvedor sozinho, né, do Cris, pra gente encabeçar o meu projeto. O Cris Olha Pra Mal, ele é não oficial, né? Uhum. Seu objetivo é dar um grande próximo passo, trazer a qualidade de design e desenvolvimento de volta tipo, de volta não, mas trazendo ela para novos sistemas, novos RPGs, muito além do normal. E era uma coisa que o Bruno Sarge queria fazer há muito tempo, mas ele precisava desse suporte em volta. Novamente, ele é um desenvolvedor, ele é um programador, engenheiro de software mesmo. E ele não é designer, assim. E ele odeia que eu fale isso, mas, tipo assim, eu amo o Chris, eu acho o Chris ótimo, mas, assim, o Chris não teve um designer pra ajudar a fazer a ficha. Assim, então, tem umas coisas meio cruz ali. E agora a gente tá com uma equipe inteira pra isso. A gente tá Uhum. com uma equipe de designer, a gente tá com artistas, a gente tá comigo pra fazer as parcerias e Aham. contato com outras editoras. Então, a RPGpedia vai vir aí, vai ser muito legal, vai ter muita novidade. O objetivo é realmente ser uma plataforma completa, muito além do Cris porque o Cris é um lugar para você jogar, né? Normal. É. A RPGpedia, a gente sentiu que uma ferramenta de criação de personagem e Aham. ficha, ela vai muito além do que o momento que você joga. Ela facilita os jogadores a entenderem o sistema, dependendo de quem é. A gente sabe que hoje em dia tem muita gente com dificuldade de ler o livro e tem motivos ok's para isso e tem motivos não ok's para isso, mas para os motivos ok's, pessoas que realmente têm dificuldade e tudo mais, às vezes é algo mais didático, alguma Aham. coisa acompanhada, você sabe como é criar a ficha no Cris, tem aquele passo a passo Aham. bonitinho e tudo mais. Então, é o que ajuda as pessoas. E a gente sabe que isso fez muitas pessoas ficarem usando o Cris até quando não estão jogando, para criar várias fichas. Aham. E uma coisa que até se orgulha é a gente mandando pro suporte do Cris, falando, pô, não consigo mais acessar o Cris, o que que deu? E a gente foi conferindo, a pessoa tava entrando no Cris pelo trabalho. E o trabalho bloqueou o Cris, porque o cara não parava de usar o Cris. E a gente sabe que é uma ferramenta de qualidade, que não trava, que é rápida, que funciona até no celular. Principalmente está no Brasil. O Brasil, a maioria das pessoas não tem computador. Uhum. Assim, a gente é Funciona bem privilegiado de poder ter, né? A gente sabe que tem muito jogador RPG que ainda joga pelo WhatsApp, né? E tudo mais. Aham. E o Cris permite você poder jogar pelo celular.
E a gente vai continuar com a RPGpedia com isso também. E jogar no celular não só com a ficha, com o VTT também. A gente tava fazendo estudos do VTT da RPGpedia, né? A gente até lançou no Cris, o VTT do Cris agora. E funciona pelo celular, por exemplo. Você tem um VTT no celular, o que é... Interessante. E a gente fez uma análise. Eu sempre senti que faltava um espaço confortável para pessoas do meio do RPG estarem. Um site para eles mesmo, com tudo. Então a gente traz o nosso slogan, que é o RPGpedia, jogue, explore e colecione em um só lugar, que lá você vai poder comprar os seus sistemas. Hoje em dia a compra digital de RPGs não é intuitiva, vamos falar a É. verdade. Ter que criar uma conta em cada site, de cada editora, para no final do dia baixar um PDF e ir para sua pasta RPGs PDFs, me parece um pouquinho antiquado. Então, uma coisa mais interessante, uma biblioteca organizada, que você ainda pode baixar seu PDF, Centralizado. mas tudo centralizado, tudo bonitinho, para você poder convidar seus amigos, fazer review, mostrar sua cara, fazer um perfil bonitinho, ver novidades, ver artigos, compartilhar homebrews, ver descontos, sabe? Quem aqui não abre a Steam de vez em quando para ver o que tem de novidade, qual promoção tem, qual Aham. festival de venda que tem? Imagina ter isso no meio do RPG, imagina que junto do Tormenta 20 ter um RPG independente, de um autor independente, assim, por exemplo, Luzinha, tem um RPG dela ali, no destaque um do lado do outro, e como isso pode trazer uma revolução para RPGs indie menos conhecidos, Aham. como isso pode trazer um destaque ao meu próprio RPG, como isso pode trazer pessoas que têm dificuldade em entender o meio do RPG, a entender as minúcias dele. Um clássico que eu sempre dou exemplo, Ordem Paranormal. O público da Ordem Paranormal foi jogado pro meio do RPG sem tipo, sem nenhum acolchoamento. E E é eu nunca tive que culpa. engraçado. Eu costumo falar, não, o Selby devia ter explicado. Não, o Selby não é pai de ninguém, não é culpa dele, era culpa da gente. A gente não criou um espaço para novos jogadores aprenderem o que é RPG. Na minha época tinha os podcasts do Jovem Nerd. Mas. é, eu sinto que a RPGpedia pode ser esse lugar. Pode ser um lugar que você pesquisa, tipo, RPG de Naruto, e você cai pra um artigo na RPGpedia ensinando como você pode jogar RPG de anime de maneira segura, de maneira interessante, e cair num lugar bom pra isso. Um lugar onde você pode ter uma didática boa pra começar a entrar no meio do RPG. Comentei no meio do Ordem porque o meio do Ordem teve uma situação muito engraçada, que foi quando lançou o suplemento, que o pessoal não sabia o que era um suplemento de RPG. O pessoal ficou Sim. confuso. Como assim eu vou ter que pagar um outro livro? O livro original não estava acabado? Quer dizer que o livro original não estava pronto? Como assim vou ter que pagar de novo? Já paguei uma vez. Tipo, eram conceitos culturais, assim, do nosso meio que Aham. não eram explicados. Não, e tem gente que começou a jogar RPG por causa de Ordem Paranormal e depois foi descobrir outros sistemas e, tipo, Exato. a galera não conhecia D&D, sabe? Não de forma negativa, mas é muito... parece que Ordem tem uma comunidade muito única e fechadinha em si mesma, então acho que é que única. ampliar, assim... Eu acho que só, tipo, os caíram de paraquedas. Não Aham. tinha ninguém lá pra falar com muitos deles, assim. E além do pessoal do Ordem. O pessoal do Ordem cai de paraquedas através de um RPG, mas não o pessoal que cai no RPG através de nenhum RPG. Só por curiosidade. Já eu fiquei isso, eu, por exemplo, né? Então, a gente queria criar esse lugar, né, na RPGpedia para você poder ter tudo lá. Eu já disse, eu quero que a RPGpedia para mim seja o lugar onde, se eu quiser planejar alguma coisa de RPG, eu entro lá e eu não saio de lá. Eu quero que meu planejamento de sessão seja lá. Não preciso abrir mais o Google Docs para isso. Porque quando eu estiver jogando a sessão, na mesa eu consigo puxar a tabzinha para ver minhas anotações ali rapidamente, em vez de ter uma tab separada do Interessante. Google Docs que puxa mais RAM ainda no meu PC. Porque eu sei que o meu sócio Bruno Sérgio ele sabe programar as coisas para rodarem muito leve. É bizarro como as coisas são leves, assim. E isso é uma coisa muito importante, acessibilidade. Sabe? Claro, o pessoal compara muito com VTTs, que são, tipo, conhecidos aí e tudo mais. Alguns bons, alguns que eu acho péssimos. Mas até os bons, eles são muito pesados. Não roda É no celular. difícil você acessar no celular. Numa parada assim. E a gente tem que saber que a gente tá no Brasil. A gente precisa de acessibilidade, a gente precisa de facilidade pra esse tipo de coisa. VTT, Virtual Tabletop. A gente só Mesa virtual. VTT. Exato. É pra ter mapinha de jogo e Ah, essas é a coisinhas. mesa que abre quando você entra ali. Exato. E não só mapinha, só uma coisa que eu tô querendo desconstruir um pouquinho também. Às vezes a mesa de jogo precisa existir mesmo sem um mapa. Às vezes você tá brincando com destiny points, assim, pontos de Aham. destino que se passa entre uma pessoa e outra. Às vezes você tá querendo mostrar algo, às vezes você tá querendo mostrar documentos, né?
E uma mesa de jogo é tudo pra isso também. Às vezes você. Aquela clássica situação quando o seu mestre na vida real tira alguma coisa debaixo da mesa e mostra que, sabe, não precisa ser só Battle Maps, não precisa ser só a hora do combate, né, pra você poder jogar. Você tem muito mais coisas, assim. É uma coisa que eu tô estudando muito, essa parte de game design, de desconstruir o RPG pra também não criar uma ferramenta que só funciona pra D&D, por exemplo, Sim. sabe? É uma coisa que eu bato muito o pé, tipo, não vamos criar uma ferramenta que só funciona pra sistema D20. Aham. Vamos tentar criar uma parada que funciona pra tudo. E já tem vários sistemas confirmados, né? Vários títulos confirmados na RPGpedia. Assim, só de editores a gente tem vários aqui. Jambô, a New Order, a RPG com Nozes, vários, assim, Lampião, Universo Simulado, posso listar Caramelo, Caleidoscópio, várias aí, eu não vou listar porque é uma lista longa. Vamos às 10 grandes. Ai, meu Deus! E como é que quando você diz estão dentro, significa estão dentro em que aspecto, assim? Vão fazer a venda dos seus RPGs ali dentro. E você vai poder ter as áreas de comunidade desses RPGs, desses Tipo, se produtos. suporte pra ficha. Suporte para ficha. Dependendo o suporte para ficha e tudo mais é uma outra situação. Porque tal qual o Cris, a gente não vai fazer. Que a maioria dos VTTs, aí, dos mesas virtuais, esses plataformas para jogar, eles terceirizam o trabalho de você automatizar a ficha. Por exemplo, a própria Jambô, que tem que ir lá, por exemplo, no Roll20 e outras plataformas, e programar as suas fichas. Aqui Uhum. não. Aqui é a gente que faz. A gente estuda o sistema e cria uma coisa de design inteira em volta do sistema para ficar bom. Por quê? Porque essa situação, quando você começa a passar para editora e tudo mais, um monte de coisa, no final do dia o resultado talvez pode não ser tão bom. Uhum. E a gente tem um trabalho incrível para estudar o sistema e entregar uma ferramenta que funciona para ele. Uma coisa que a gente brinca muito internamente é que a gente não é só uma plataforma, a gente é uma desenvolvedora de jogos secretamente disfarçada. A gente estuda um RPG e cria uma HUD inteira e um site diferente inteiro para ele. O Brutal a gente já fez, a gente vai ter agora, vazando aqui para vocês, logo nas próximas semanas, depois do lançamento disso aqui, talvez 1 ou 2 semanas depois, a gente vai ter o lançamento de uma prévia da RPGpedia, para você poder acessar já Oblivio e Brutal, as fichas que a gente programou Isso é para as muito bom. lives, uma versão bem inicial dos projetos, a ficha de programas para as lives, para o pessoal poder botar a mão na massa, já se cadastrar, já poder brincar ali e poder brincar um pouquinho, jogar Brutal, jogar Oblivio e sentir um pouco a qualidade do nosso trabalho, né? E depois disso, o próximo passo também é em junho, que é quando abre nosso acesso antecipado, nossa beta. E nossa beta fechada para apoiadores do nosso primeiro financiamento coletivo, né? E Uhum. agora a gente vai abrir um novo financiamento coletivo junto. E vai ser uma coisa bem interessante que é apoiou, entrou. Você apoiou, automaticamente você está lá, acesso antecipado, para poder acessar a plataforma, nossa versão de acesso inicial. A gente vai lançar muitas coisas legais. No lançamento inicial, a gente vai ter a ficha modular, que a gente vai querer criar uma parada que, tipo, próprios jogadores vão poder criar fichas modulares e tudo mais para qualquer sistema que eles Interessante. quiserem. E vai ser bonitinho, vai ser tudo customizado e tudo mais, para ser compartilhado entre pessoas. Então, pô, essa é a ficha boa de jogar Call of Cthulhu. Call of Cthulhu não tá com a gente por enquanto. Mas, pô, essa é a ficha boa de jogar Call of Cthulhu, tu pode mandar pro seu amigo e compartilhar pela comunidade para você jogar qualquer sistema que você quiser. Claro que não vai ter o trabalho gigantesco de design e programação de uma Aham. ficha confeccionada pela gente, mas ainda assim, provavelmente vai ser muito melhor do que a gente tem hoje em dia. Aham. E, novamente, tudo acessível, tudo no celular, tudo que vai rodar bem no seu PC, vai rodar bem em qualquer browser. E a gente está trabalhando muito para. Nosso ponto é qualquer complicação no meio do RPG, deixa pra gente, a gente só quer você jogando. E o resto diz que a gente se Sim. complica. Tanto para jogadores, tanto para editoras. Quer que a gente venda seu RPG? A gente vende seu RPG, não tem problema. O problema está sendo vendas digitais. A gente faz um lugar onde o pessoal vai querer comprar, porque comprar vai ter vantagem, Aham. sabe? Isso é uma coisa muito importante. Você não vai ganhar só um documento de PDF, você vai ganhar todo um acesso ao RPG de maneiras diferentes. Você vai ganhar. Alguns deles você vai comprar para ter o acesso à ferramenta Ah, especial. E várias outras coisinhas pra marcar que você, pô, tá lá e ter orgulho da sua coleção digital também, sabe? Tipo, eu não consigo mostrar pro pessoal quais RPGs eu comprei digitalmente, mas agora o Aham. pessoal vai poder entrar na minha conta, poder ver quantas horas eu gastei fazendo, quantas campanhas eu joguei, quais RPGs eu quero jogar, né?
e aí amigos poderem saber quais pessoas estão querendo jogar RPG, Aham. você quer mestrar. Então, cria esse ambiente facilitador, né? Para jogar RPG digitalmente. Ele sabe que teve um boom gigantesco disso na pandemia Uhum. e eu acho que ainda, hoje em dia, as plataformas não entregam a qualidade que eu gostaria de entregar com a RPGpedia e esse é o objetivo agora. Uhum. Cara, eu acho muito incrível, por exemplo, cada vez que você vai falando, você vai abrindo mais uma camada, né? Por exemplo, essas métricas aí são muito boas, Aham. porque essas métricas de quais eu quero jogar, quais já joguei, ele dando isso me lembrou muito uma febre que tinha, que era o banco de séries, os aplicativos de banco de séries, onde você ia lá, via as séries, você ranqueava, depois o cara criou comentários, aí a galera já fazia uma comunidade em cima daquele episódio. Vai virar Pop Steam também, É né? o Sim. Letterboxd, né? É o Uhum. Letterboxd, é o Backlogged, é o MyAnimeList também tem isso. Aham. E além disso também poder, por exemplo, para algumas editoras até, autores de sistemas. Pô, cara, tem uma ferramenta automatizada, vamos dizer do Brutal. Foi brutal, e aí todo final de mês, ou se a gente conseguir até fazer uma ferramenta, pô, que consiga dar isso no dia, seria maravilhoso. Que a gente passa um relatório de quantas pessoas estão jogando, quantas pessoas estão ativas, quantas mesas estão acontecendo, quantas pessoas Interessante. compraram que não estão jogando, qual arquétipos estão sendo usados, por que será que não estão sendo. Aí você vê que, pô, ninguém está usando esse arquétipo. Por que será? Será que eu tenho que revisar isso numa nova edição? Será que eu tenho que fazer um suplemento? Será que eu tenho que analisar de alguma forma? Então, entregar as próprias editoras e autores conteúdo basicamente de playtest Sim. granular, assim. Que é uma parada super interessante. E é interessante porque concentrando as vendas em um lugar só, é mais fácil de você conhecer outros sistemas. Porque jogador de RPG dificilmente conhece apenas um sistema. Contradizendo o que a gente falou da galera de Ordem Paranormal, que só conhece Ordem Paranormal. Mas ainda assim, as pessoas que entram em um RPG estão dispostas a conhecer outros sistemas. E então, você ter no mesmo lugar diversos sistemas juntos já. E, por exemplo, se você gostou de. Sei lá. Se você gostou de Tormenta, você vai gostar também de, sei lá, desse outro aqui. Se você gostou de Clone Zero, você vai gostar de Mojubá. Se você gostou de, sei lá, se você gosta de Naruto, você vai gostar de Karyu Densetsu, que é a Lenda do Dragão de Fogo. Ter essa relação é muito E aí interessante. eu pergunto, tipo, hoje em dia, quando você quer ver novidades sobre RPG, você vai aonde? Eu vou no meu canal, sabe? Cultura milanesa. Exato, tipo, no máximo isso, e tipo, É, e em redes sociais sim, específicas. sim. E talvez cultura milanesa tenha um espaçozinho dentro da RPGpedia com a Olha comunidade, esses só. postagens artigos e Aqui, ó. coisinhas assim lá dentro. E movimentar a comunidade, porque é um lugar pra, tipo, pô, eu quero ver novidades de RPG, eu vou ali, eu não tenho que entrar no Twitter pra ver Sim. um bando de coisa, ou entrar no Instagram e ficar perdido ali. Um lugar onde você pode realmente ter um feed de novidades Aham. bonitinho, marcar onde você quer ser notificado. Pô, uma coisa, vou jogar o Tormenta. Entrei lá na páginazinha do Tormenta, aparece lá, novidade, vai lançar esse suplemento. Porra, peguei ali na hora que vai ter o suplemento, já peguei, já vi a notícia nova, já posso ir olhar, já posso apoiar, já posso comprar, já posso jogar, já posso ver o que que tem. Coisa que às vezes passa desapercebido. Às vezes joga RPG por anos, nem vê o que tem suplemento, né? Não pegou a novidade, Sim. se perde, assim, pô. Então, tipo, tudo um lugar organizado em um lugar só, para facilitar o jogador a jogar, o consumidor a consumir, o pessoal da comunidade comunidade. Aham. Comunidade. Tem uma coisa que orbita o mundo do RPG também, que eu não sei se tem. Acho que não, talvez não diretamente na plataforma, mas sempre acontece que é o cara viciadão em desenhar mapas, por exemplo, as fanarts, ou desenhar os equipamentos e tudo mais, né? O próprio Mendonça mesmo, que é o idealizador do Clube da Sim. Imaginação, ele é um cara que se especializou em desenhar mapas para parte de RPG. Dá para se utilizar a plataforma, por exemplo, essa troca desses A gente produtos, tá né? com a ideia da comercialização de entregas artísticas dentro da plataforma, mas a gente ainda está em estágios muito embrionários para começar a lidar com Uhum. isso, que a gente lida com outro tipo de cliente, né? A gente está lidando com cliente agora editoras, Uhum. e lidar com cliente de artista e tudo mais é outro passo. Mas dá para pensar em ideias, como vender packs de mapa, outro mais. Uma coisa mais comissionada talvez seja um Aham. pouquinho mais difícil, assim. Mas, por exemplo, sei lá, um artista, ele tem um apoio recorrente que ele lança um mapa por mês, assim. Ou ele lança um pack de mapas, tem tipo 100 mapas ali, tem 50 mapas ali, é muita coisa. É. Tem 15 mapas ali e tu compra pra você poder ter fácil ali dentro da sua plataforma, tudo mais, já tá automatizado. Ou até
Eu vou além, até a comercialização desses artistas se juntarem com autores de sistemas e comercializarem uma aventura mesmo, assim. Uma aventura que quando você compra, ela tá toda automatizada, já numa ferramenta Nossa, perfeitinho, tudo maravilhoso. bonitinho, a anotação ali. E lembra que eu falei das anotações junto com a mesa virtual? É, Você botar botões nas suas anotações, para quando você quiser ali, pô, aqui vai ter o combate dos goblins. Você clica, automaticamente aparece os goblins ali na mesa. Você, tipo, automatiza pra você não ter que organizar ali no meio da sessão, Não arrastar as faça coisas. piada de goblins de mais novo. Tô testando, né? Tô testando. A gente tem um objetivo futuro também, ter sound effects. Então, botar o sound effect, botar mudança de música no planejamento. Que aí você consegue ter essa coordenação mais facilmente, assim. Então, são ideias que a gente tá dando agora, mas tudo mais pra frente, assim, no nosso acesso antecipado, a gente tá pensando muito com a loja, o perfil, a ficha universal e algumas outras coisinhas aí que estamos analisando o que é possível. E também alguns sistemas aí possíveis já prontos, com ferramentas automatizadas novas, assim, para a gente poder ter. Alguns pessoal já devem saber qual que vai vir, mas a gente está muito ansioso para mostrar para vocês. Eu já gosto bastante do Cris, eu já acho uma mão na roda maravilhosa. Então, se o RPG Pad vier na mesma vibe do Cris, já tá Na memória do Cris e melhor maravilhosa. E ainda. melhor O e ponto mais. porque o Cris é o Bruno. O Bruno agora é a cabeça do projeto e ele é um pedaço também de programador. Agora ele tem designers, agora ele tem todo mundo para apoiar ele. Aham. Então realmente vai ter uma parada super, super legal na RPGPL. Eu tô muito, muito animado para o pessoal ver os resultados mesmo, assim, do nosso trabalho. A gente tá dando à equipe um momento muito importante de, tipo, trabalhar para mostrar resultado, porque a gente confia muito no que a gente tem para entregar, assim. E a gente é muito perfeccionista, mas a gente também é tático, assim, a gente é Aham. prático. A gente não pode ser tudo perfeito, tem que lançar. E depois a gente vai fazendo iterações e tudo mais, Vai mas lançando suplementos. momentos. Mas o ponto é, o que vai lançar já vai estar um nível ótimo, assim, vai estar outro nível e eu tô muito animado para todo mundo ver o que tá atrás das cortinas por enquanto, assim. Uhum. Algum spoiler imediato que você possa dar? Dei esse spoiler já, que vai ter essas duas, os Playtests? dois playtests aí, né, que vão vir. Vem em junho, né, o Uhum. acesso antecipado. Tô pensando o que que eu posso falar, que eu tenho algumas coisas aqui na cabeça, mas o que eu posso falar, Tudo. assim, tudo Pode não ser. posso, Que a gente não vai falar pra não ninguém. vai falar pra ninguém, né? Olha, eu vou dizer que, muito provavelmente, durante o financiamento, vai ter uma surpresa. Vai ter uma surpresa interessante. E, é, e vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Vai ter muita novidade. Então, quem aí estiver querendo participar dessas escolas RPGpedia, pode ir lá apoiar a gente se tiver com o financiamento já aberto. Uhum. Ou como é que a gente faz pra sortear uma chavezinha aqui na Cultura? Pra sortear uma chavezinha. A gente pode deixar para um próximo vídeo. Aí a gente fala especificamente do lançamento e A gente sorteia no vídeo do joga. corte, por exemplo, esse corte. Pode ser. É, Exato. perfeito. Então, você Interessante. tá vendo isso aí, ó, deve ter sorteio em algum lugar pra você pegar uma chave e Então, ter acesso antecipado aí à versão final. Aí vocês pegam e mandam um e-mailzinho da pessoa aham. e eu já depois habilito. Beleza. Então, falando especificamente para esse futuro corte que vai vir a ser feito. Então, se você está vendo esse corte agora e você for um dos primeiros ou correr muito, a gente vai deixar na descrição como fazer para conseguir essa chave para a gente acessar o RPGpedia pelo Cultura Milanesa. Então, isso. É isso. A gente pode também lançar uma coisa para quem assistiu esse vídeo na íntegra e deixar um comentário específico, talvez, que a gente vai pensar esse comentário para servir da base de sorteio. O que que você acha? Pode ser Tipo, também. porque aí o cara assistiu o vídeo inteiro aqui, tem uma palavra-chave diferente para ele, que pode ser, não sei, Night. Pode ser night. Então escreva, mas tem que escrever certo como é o nome do personagem. Knight Melhor Invasor. Será que eles vão saber escrever night? Que night escreve na Knight maneira. é N-A-I-T-E, não é? Isso. Escreve Meu Deus, que eu escrever Knight. Night Melhor Invasor. Se você Invasor escrever- com C, importante também. Exatamente. Se você escrever isso aí nos comentários do completo, que você vai estar assistindo o completo, a íntegra, você está participando da base do sorteio também da chave. Perfeito. Isso. Perfeito. Então, vamos pra finalização? Infelizmente, né? Tem que botar fim nas coisas. Cara, essa parada me chamar podcast, cara. Tem que botar 5 horas pra falar tudo. A gente não pode fechar a porta aqui e trancar o Bruce aqui dentro, então...
infelizmente, teremos que dar boas noites e tchauzinhos. Mais alguma coisa para fechar e comentar? Não, só apoiem invasores, acompanhem a RPGpedia e em todas as redes sociais, RPGpedia ou RPGpedia BR, tá sendo nossas redes sociais agora. E é isso. Eu quero todo mundo jogando invasores. Se você quiser jogar invasores, manda DM, ou apoie. Ou... Inclusive, você comentou quem quer mestrar invasores. Eu quero mestrar invasores. Me Você chama quer pra mestrar mestrar invasores? invasores. Perfeito. Mestrarei. Todo mundo vai jogar com Knight, obrigatoriamente. Vai ser uma mesa de fadinha. Vai todo mundo jogar com Reino da Fantasia. Vai sair daqui. Vai sair quando? Isso aqui? Sai uma semana, né? É segunda agora? Segunda agora? Pô, será que o Papa já tá confirmado até lá? O quê? Será que o Papa já confirmou até lá? Papa, o conclave? Pô, já Dia teve, 7, né? já teve, Não, já teve. temática só de querubinzinho. Vai ter um anúncio especial. No dia que o Papa for confirmar, vai ter um anúncio especial de invasores, porque invasores do nosso mundo. E os celestiais vieram pro nosso mundo. 50 anos depois, quem será o Papa do Vaticano de invasores? Caramba. Vai ter um anúncio. Imagina, todos os governos caíram, mas o Vaticano. Ficou. O Vaticano, quem sabe, no universo de invasores, o Vaticano é a única nação só de negociantes. Todo mundo fez barganha no Vaticano. É porque tem muitos porcos também, né? Todos fizeram barganha no Se Vaticano. viraram, né? Se viraram. Mas teve conclave que durou até 2 anos, você sabe, né? Cara, fica imaginando, um conclave de 2 anos. Depois do primeiro ano, eu tô assim, ó. Cara, quem lavar a louça hoje, eu voto, hein? Pô, É dessa pegada. Trancaram todo mundo aqui. E antes que a gente cometa mais profanidades e desvios contra o próximo Santo Padre, vamos encerrar aqui. Sigam também o Mini Goblins, que é a base, falou só dos projetos de esquecidos. verdade, eu esqueci do nome. Eu sou do Too Many Goblins. Tudo isso é do Too Many Goblins, que é tipo um canal, estúdio e tudo mais. Quer ver sobre invasores? Vai lá no Fábrica de Goblins, que é outro canal que a gente tem, que tem resumos de invasores. Pode ir lá, Invasores RPG, você vai achar esses vídeos, que são, tipo, resumidaços, assim, do universo de invasores. E o Too Many Goblins é o meu canalzinho, né? O meu coraçãozinho ali, com vários projetos Rio Morte, que a gente falou pouco, o Dois Destinos, o Antigo Reis de Roshna, o Horda Bulgária, e vários outros projetos que vêm aí. Mas uma campanha de ordem. Fazer uma campanha real de ordem. Vai vir aí. Me chame! É isso. Então, com essa finalizamos. Então, boa noite. Quer falar mais alguma coisa, Romão? É isso, vamos fechar. Então é isso. Boa noite, galera. Esse foi o primeiro podcast do Café com RPG. Muito obrigada, Bruce, por estar aqui, por se deslocar até a nossa sede aqui. E é isso, gente. Tchauzinho. Boa noite. Valeu!